Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência que nos ouve pela frequência da 100.5 FM Líder e também aqueles que nos escutam de outros estados pelo site e também você que vai nos acompanhar aí pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance sua vida. Mais uma quinta-feira chegou, né, e Deus nos concede essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para, como muitos dos irmãos dizem, né, para o culto em nosso lar. E é uma alegria estar aqui, poder entrar na sua casa através do rádio, da internet e poder estar transmitindo a palavra de Deus ao teu coração, à tua família e sendo um instrumento para abençoar a tua vida, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de avançar aqui para tudo que Deus tem para fazer aqui nessa noite, eu quero convidar você para orar, você que nos acompanha, aí você que está na sua casa, ouvindo pelo rádio, pelo site, você que está trabalhando aí, que é um vigilante, que é um motorista de aplicativo, que é um policial militar, que trabalha na coleta, que é um gari, você que tem um comércio, você que está trabalhando na saúde, enfim, você que é um paciente de um hospital aí, você que está podendo nos ouvir de um leito, nós queremos aqui convidar você para orar e estarmos concordando com a bênção de Deus sobre a tua vida, porque certamente o Senhor sabe tudo o que você necessita, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, Deus sabe, porém nos é advertido, não só pelo Senhor, mas também pelos apóstolos, inclusive pelo apóstolo Paulo, que tudo que a gente necessita deve ser levado diante de Deus em súplicas e petições, né? Então eu quero convidar você para estar orando e apresentando a sua vida diante do Senhor e também apresentando essa programação aqui de maneira que Deus venha te dar a resposta, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos através desses aparelhos de rádio, desses celulares, através da internet, através desse vídeo que está sendo transmitido no YouTube. Nós queremos, Pai, adentrar em Tua presença e te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, por aquelas ações que nós praticamos que não tem agradado o Senhor, Pai, que tem ido contrário, Pai, às Tuas Escrituras e que diante do mundo espiritual são crimes, Pai. E nós acreditamos no sacrifício, Pai, perpétuo do Teu Filho para pagar, Pai, a nossa culpa e nos lavar todo o pecado, Pai. Então nos perdoa, nos purifica e nós queremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus aqui, apresentar a nossa vida, Pai, diante do Senhor, reunidos com tantos irmãos e irmãs, e colocar, Pai, diante de Ti, Pai, a nossa vida e te pedir, tem misericórdia de nós, nos assiste, Pai, em nossas necessidades internas e externas, porque o Senhor, contemplando a cada um de nós, o Senhor sabe que a gente necessita, o Senhor sabe como está o emocional de muitas pessoas que estão ouvindo aqui, Pai, o emocional abalado, o emocional fragmentado. Muitas pessoas estão nos ouvindo aqui com o emocional destruído, Pai, de tanta luta, tanta tribulação, tantas provas, tantas angústias, Pai. Esse homem tem passado, meu Deus, essa mulher tem passado, meu Pai. Contempla, meu Pai, essa pessoa que não consegue mais se satisfazer em viver, Pai, onde a alegria de viver foi roubada, Pai. Traz de volta este homem, esta mulher, Pai, a alegria, Pai, de viver os seus dias, Pai. Não te peço, Pai, para tornar a vida dele e dela um mar de rosas, Pai. Mas eu te peço, traz alegria para a alma desse homem.
Traz alegria para a alma dessa mulher, Pai. Consola, meu Deus, os que choram, Pai, nessa noite. Cura, Pai, os que estão doentes, Pai, os que estão no leito, os que necessitam, Pai, da intervenção, Pai, da Tua mão, porque o médico disse que não tem resolução para esse problema, para esse quadro clínico, Senhor. Envia providência, Pai, financeira para aqueles que estão precisando, Pai. Não falo daqueles, Pai, que gastam com coisas fúteis, Pai, e que se pegar mais dinheiro vão gastar. Mas eu falo daqueles, meu Deus, que investiram na Tua obra. Eu falo daqueles, Pai, que gastaram o seu dinheiro naquilo que é pão, como está escrito em Isaías, Pai. Eu falo daqueles, Pai, que tem compromisso e responsabilidade com aquilo que o Senhor põe na sua mão, Pai. Os ajuda, Pai. Dá livramento a esses policiais militares, Pai, que estão nas ruas, Pai, trabalhando. A esses motoristas de aplicativo, Pai, que estão transportando passageiros, Pai. Dá livramento, livra dos perversos, dos filhos da maldade, Pai, que saem para fazer o mal todas as noites. Livra os garis, Pai, que estão trabalhando, meu Deus. Os profissionais da saúde, meu Pai, os caminhoneiros, aqueles que estão nas estradas nos ouvindo, Pai. Livra-os, ó Deus. E, meu Deus, meu Pai, eu te peço, a todos que estão agora dentro da sua casa nos ouvindo, que a Tua graça venha tocá-los, Pai. Especialmente aos nossos ofertantes, Pai, que mantêm o programa no ar. Que a Tua graça, Pai, venha cobrir a casa deles, Pai, lá do portão da entrada, Pai, até o final, Senhor. Que a Tua graça possa estar cobrindo todos os ofertantes, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo deleite à alma deles, Pai. Pelo compromisso que eles têm com o Senhor aqui nessa programação, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa eles, Pai. E preenche eles com saúde, Pai, com a alegria do Teu Espírito Santo, Pai. Para continuarem fazendo a Tua obra, Pai. E toma essa programação, tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite. E que tudo seja direcionado, Pai, pelo Teu Espírito. E que o homem venha ser anulado para que a Tua palavra ela possa fluir neste lugar, Pai. Abençoa o Teu povo. Toma também Osmar Queiroz, Pai, Raquel Maroja. Abençoa a vida deles. Abençoa a sua família. Cubra-os de graça, de salvação, de alegria do Espírito, Pai. Porque eles abriram a porta, Pai, dessa emissora de rádio, Pai, para que a Tua palavra seja pregada, Pai. Nós Te louvamos por essa porta e Te pedimos que nos ajude, Pai, que multiplique os horários desta programação para abençoar a vida do Teu povo, Pai. Abençoe também os ouvintes do YouTube, os ouvintes do site, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre cada um nesta hora, Pai, que eles ouvem essa oração, Pai. É assim que nós Te oramos, Te agradecemos e Te louvamos por tudo, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, quem concorda e crê diz amém. Amém, glória a Deus. Ainda que Deus saiba, né, o que eu preciso, o que você precisa, Ele diz que a gente tem que apresentar a Ele, né? Não porque a nossa oração vai mudar o pensamento de Deus ou o que Ele vai fazer, mas na verdade o diálogo com Deus, a vida de oração, ela vai mudar a nossa vida, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente fala com Deus, mais a gente vai sendo transformado, né? Isso. E de fato muda a nossa vida e até tem a ver um pouco com a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui. Antes da gente passar para os agradecimentos e o quadro Socorro Vem do Alto, eu tenho sempre trazido uma reflexão que eu tenho meditado durante a semana para abençoar a vida de vocês, né? O que não falta nesse programa é palavra, né? Você pode reclamar de tudo, pode reclamar de mim, da minha voz, de qualquer coisa que seja, mas de palavra não, porque é palavra do começo ao fim da programação, né? E está tão raro hoje, é tão raro hoje você ligar uma rádio cristã para você ouvir palavra. Música ruim vai ter muita, música gospel é horrível e tem muita música ruim mesmo, que além da musicalidade ser horrível, pobre, tem a questão das heresias que são cantadas em letras, que essas músicas têm muito mais desviado o povo de Deus, né? Então é raro você encontrar palavra, mas aprove a Deus, né, trazer palavra aqui e derramar sobre nós nos encharcar, na verdade, né, de palavra. Então aqui você não pode reclamar de palavra. Então vamos lá para a nossa reflexão, que é Josué capítulo 3, o versículo 7, que o Senhor fala assim para Josué: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel,
para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Queridos, quem não gostaria de ouvir isso, né? Eu fico lendo aqui e meditando, né? Deus ouvindo isso da boca de Josué ouvindo isso da boca de Deus, né? E como é que deve ter ficado o coração dele, né? Como é que ficaria o teu coração, você que está em casa nos ouvindo agora, pelo rádio, pelo site, você que vai nos ouvir no vídeo, como é que ficaria o teu coração e Deus falar com você e dizer: hoje eu vou começar a te engrandecer aos olhos de todo esse povo aqui, para que saibam que assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo, né? Eu acho que o coração de Josué ficou muito alegre, e acredito também que o meu coração, o teu coração se alegraria, né? A melhor coisa é a gente ouvir algo positivo da boca de Deus a nosso respeito, né? Deus dá um testemunho da gente, fala algo da gente que seja benéfico, que seja uma bênção. Eu acho que é a melhor coisa que tem, né? Ninguém quer ouvir Deus abrir a boca, como o próprio Jesus fala lá em Mateus, que naqueles dias, né? Muitos vão chegar para o Senhor e dizer: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não conheço, malditos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais iniquidade. Então ninguém quer ouvir isso da boca de Deus, né? A gente quer ouvir isso. E meditando aqui nesse texto, Deus me trazia algo essa semana que eu quero compartilhar com você. Essa palavra aqui não vai se encaixar para todas as pessoas, mas essa palavra vai se encaixar para algumas pessoas. Por quê? Porque antes de Deus falar isso para Josué, teve uma trajetória, né? O pregador que ele abre a Bíblia, ele lê um versículo desse e começa: Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. E começa com aquela pirotecnia, aquela coisa ali no púlpito, né? Para chamar a atenção, para fazer vídeo para a internet, para emocionar as pessoas e ficar conhecido, né? Essa pessoa não tem responsabilidade com o que está sendo pregado. Eu tenho responsabilidade, e eu digo que essa palavra não é para todos. Mas essa palavra aqui é para pessoas que vêm fazendo algumas coisas que Josué já fazia. Por exemplo, Josué, ele caminhava com uma liderança chamada Moisés, né? Ele caminhou com essa liderança, ele obedeceu a esse líder, ele aprendeu a liderar, aprendeu a obedecer, aprendeu a sofrer, aprendeu a esperar, aprendeu a orar, aprendeu a subir o monte com Moisés. Quando Moisés sobe o Sinai, Josué sobe, ainda que não chega ao topo do Sinai, mas fica ali aguardando Moisés. Josué aprendeu a ter paciência, Josué aprendeu a sofrer, Josué aprendeu a andar no deserto, Josué aprendeu a servir, Josué aprendeu também a guerrear, comandar, liderar. Então, chega um momento que você aprende muitas coisas com Deus, e tem uma hora que Deus precisa te engrandecer diante do povo dele, diante do cenário que quer que seja, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para você. E Josué tinha uma missão muito clara, que era fazer o povo herdar a terra, e Deus diz isso a ele: você vai fazer o povo herdar a terra, né? Eu não sei qual a missão que Deus te deu, o que foi que Deus propôs para a senhora, para você que está me ouvindo, para você que tem uma chamada de Deus. Mas o que se sabe é que você já vem há muitos anos, né? Buscando aprender a servir, a sofrer, a chorar, a orar, subir um monte, a clamar. E chega uma hora que Deus está vendo tudo, e assim como ele disse com Josué, ele vai dizer de ti: hoje eu começarei a te engrandecer. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui, porque a nossa vida, a trajetória da nossa vida, ela é curta, e todos aqueles que Deus chama e que Deus usa tem um propósito e tem um tempo para que isso aconteça. Então você não vai passar a sua vida inteira, o tempo inteiro da sua existência, da sua vida, você não vai viver esse tempo, como é que eu posso falar? Sempre aprendendo, né? E nunca chegando a lugar nenhum. Sempre andando no deserto, sempre aprendendo, sempre estando ali com um líder. Sempre chega um momento que Deus vai ter que usar você. Chega um momento, é como uma árvore que se planta e que se rega, e ela está ali, passando por todos os processos naturais, mas chega uma hora que ela tem que dar o fruto tem que sair. Tem uma hora que ela tem que dar fruto.
E assim é você. Chega a hora que Deus vai fazer, Ele tem que fazer, porque Deus ele levantou para você para que uma obra através de você seja feita, algo seja feito. Deus tem projetos e planos que eles são irrevogáveis, Deus não vai voltar atrás, Deus não vai deixar de fazer, Deus não vai deixar de executar, Deus vai sim executar e o nome dele vai ser glorificado, o nome do Senhor será glorificado. E assim foi com Josué. Logo depois de Deus falar isso, Josué faz algo semelhante a Moisés. Ele dá ordem ao povo para que atravesse o Jordão, e quando os levitas carregando a arca pisam na beira do Jordão, o rio ele para de correr, uma parte da água se junta num lado e o povo atravessa o rio Jordão com o pé seco. E os moradores de Canaã ficam sabendo disso, porque viu uma nação inteira atravessar um rio que estava transbordando nas suas ribanceiras, atravessar seco, e a água parou, e ninguém entendeu isso. E ali as pessoas que estão em volta, todo Israel entende que Deus realmente está com Josué, assim como teve com Moisés, porque Moisés abriu o Mar Vermelho e agora Josué abre o Jordão. Então haverá sinais de que Deus está com você, de que Deus vai fazer coisas extraordinárias, de que Deus vai operar na tua vida, de que Deus vai cumprir propósitos, situações que Deus tem te prometido há muito tempo, que há muito tempo o Senhor tem te prometido, o Senhor vai executar, porque assim como está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, assim se cumpre. Não tem como Deus mudar, não tem como Deus revogar o que Ele é. A natureza de Deus é essa, é falar e cumprir. A natureza de Deus é a verdade. E tudo que Deus falou para você, tudo que Deus prometeu para você, chega um tempo de se cumprir. E assim como Ele disse com Josué, que hoje, naquele momento ali, Ele ia começar a engrandecer a Josué, assim Ele vai fazer com você. E tem muitas pessoas que pegam esses versículos e tiram do contexto e falam que Deus vai te exaltar para tu pisar o teu inimigo e todas essas coisas carnais, humanas, demoníacas, né, de vingança, que Deus vai te dar algo para você esfregar na cara do adversário. Isso não existe, né? Isso aí tá fora do que eu estou pregando aqui. A reflexão que eu estou trazendo para você aqui é que haverá uma multiplicação de graça, de poder, onde Deus vai te engrandecer diante das pessoas, sendo usada para um propósito dele. E se você observar aqui, Josué não foi engrandecido para esfregar nada na cara de nenhum inimigo, ostentar diante de ninguém, dar resposta a ninguém, dar indireta para ninguém. Josué foi engrandecido aqui para servir ao povo de Deus e cumprir um propósito de Deus. Por isso que no começo eu falei assim, essa palavra não é para todo mundo, para que muitas pessoas que têm esse sentimento de se vingar, de dar uma resposta para alguém, achar que essa palavra é para você. Não, essa palavra é para pessoas que já vêm servindo a Deus há muito tempo, para pessoas que já vêm lutando há muito tempo, para pessoas que já vêm andando no deserto há muito tempo, para pessoas que já vêm plantando há muito tempo, para pessoas que já vêm aprendendo, caminhando com a liderança há muito tempo, para pessoas que aguardavam o momento da manifestação de Deus e precisam chegar a um determinado lugar, porque sabe, ainda dentro de si sente, eu ainda não cheguei onde eu tenho que chegar, ainda não se cumpriu o que tem que se cumprir. São para essas pessoas. Certamente Josué entendia isso e chegou um momento na vida dele que Deus fez: Josué, agora é agora que eu vou começar a te engrandecer. E depois Josué atravessa o Jordão, e para quem lê a Bíblia sabe, né, depois ele sai conquistando Canaã, e Deus vai lhe dando grandes vitórias e operando grandes milagres. E um dos mais extraordinários da Bíblia inteira, dos milagres mais extraordinários do universo, Deus operou através da vida de Josué. Talvez você não saiba, porque você não lê a Bíblia, aí fica difícil. Mas quem lê a Bíblia sabe de qual esse milagre que eu estou falando, e já está dizendo em casa qual é. Quando Josué vai batalhar em favor dos gibeonitas, e ele profetiza dentro da batalha, pedindo para que o sol e a lua parem, né? E ali há um atraso na rotação da terra, e eles conseguem vencer, e o dia dura mais tempo, né? Uma coisa dessa, para quem estuda física, para quem estuda os astros, para quem estuda tudo isso, é impossível, porque a Terra não pode parar de girar, porque tudo está girando no universo. E aí fica a pergunta: o que aconteceu ali?
para que o dia fosse mais longo, né? Então é um milagre inexplicável, é uma operação de algo tão extraordinário que nunca mais teve na Bíblia, né? Então acredito eu que Deus opera um milagre ainda maior com Josué do que com Moisés. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para que você entenda que está chegando a hora, está chegando o momento que Deus vai fazer isso, independente da crise, do cenário, do que estiver acontecendo. Porque Deus, ele não está... A ação de Deus não está relacionada a eventos, terrenos, crises, problemas ou situações. E nem mesmo as nossas limitações, né? Porque Moisés, quando foi chamado por Deus, ele declarava que não sabia se expressar e que seria muito difícil cumprir a missão. E a limitação de Moisés, que ele apresenta a Deus, ela não atrapalhou, vamos dizer assim, de Deus usar Moisés. Então nenhuma das tuas limitações que você tem vai atrapalhar, nenhuma das crises que estão à tua volta vai atrapalhar. E chega o momento de Deus te engrandecer. Continue, não pare, não retroceda, não olhe para trás, não murmure, não reclame e avance, porque está chegando o momento e você vai saber que isso aqui que eu estou falando veio de Deus para a tua vida. Na verdade você já sabe, mas você vai ver, porque vai se materializar. A palavra, quando ela é de Deus, ela tem que se cumprir. E ela vai se cumprir na tua vida, né? Assim como eu tenho recebido, né, muitos testemunhos desde a vigília, acho que foi a 5ª vigília do Clamor, que fizemos no final do ano passado. E agora no começo do ano eu falei lá, eu profetizei que muita gente ia colher o que estava sendo plantado naquela madrugada de lágrima, de clamor e de oração. E eu tenho recebido muitos testemunhos de várias áreas, tanto cura quanto casamento, questões de emprego, financeira, mudanças de paradigmas. Assim tem acontecido, né? Tenho recebido testemunhos de pessoas que foram abençoadas, de situações que foram transformadas. E eu falava para vocês, né, a gente precisa estar muito atento ao que os servos de Deus falam. Quando é um homem de Deus de verdade falando, fica atento ao que ele está falando. Porque no meio daquilo que ele está falando tem muita palavra ali espiritual e profética que você deve agarrar, né? E eu falava aqui na rádio, eu fiz, olha, essa vigília é uma oportunidade para você aproveitar aquela atmosfera de oração, de consagração, e você ir para dentro daquele local, clamar junto com os homens e mulheres de Deus ali naquela madrugada, para você destravar algo que está travado na tua vida há muito tempo, para você obter cura, para você quebrar fortalezas espirituais que estão amarrando a tua vida. E eu falei isso muito quando eu convidei para a vigília. Muita gente não entende, parece que entra no ouvido e sai no outro, mas teve também muita gente que entendeu, e fomos para aquela madrugada, né, de batalha. E muita gente tem mandado mensagem dando testemunho do que aconteceu, né? Então é uma alegria muito grande para nós, porque a gente se colocou ali à disposição do povo de Deus para servir, e principalmente para quem recebeu, né? Então a gente tem que estar atento ao que é falado, ao que é profetizado, porque Deus é o mesmo. Deus ainda faz, Deus ainda opera, né? E eu fico muito feliz de Deus confirmar a vigília fazendo isso, né? Porque foi muita luta, foi muita oração, jejum, consagração, batalha. Foi uma das vigílias mais difíceis de batalha na madrugada, mas muita gente conseguiu. Eu recebi uma notícia boa também ontem, um jovem servo de Deus, né, que estava com um ponto comercial que ele tinha para alugar há muito tempo, e na vigília ele colocou essa causa diante de Deus e por esses dias foi alugado. E a gente fica muito feliz com o que Deus faz, com o que Deus cumpre, com o que Deus realiza, porque Deus tira amarrações, Deus muda paradigmas, né? Isso nos alegra. E o que eu tenho para dizer a vocês é isso. Ouçam o que Deus está falando. Se coloque para ouvir com um coração diferente, quebrantado, que você vai entender as direções que Deus vai dar. E você vai sair do cativeiro, vai sair do aprisionamento, você vai obter vitória, vai obter restauração, vai obter restituição da parte de Deus. Vai vir a alegria de Deus, vai vir novidade para a tua vida. Agora você precisa ouvir com atenção. E para que você continue sendo abençoada e abençoado, seja fiel a Deus. Esse é o segredo. Eu falei até por esses dias aqui da filha do pastor Fernando, a irmã Cris, que obteve vitória e ela foi fiel. Então eu digo para vocês, sejam sempre fiéis a Deus. Vocês que obtiveram vitória, sejam fiéis a Deus. Honre o Senhor, honrando a obra, sendo dizimista, sendo ofertante, porque muitas pessoas não tinham condições de fazer nada financeiramente. E aí vai ali, busca naquele local, Deus honra, e você tem que ser fiel com Deus. Você pode até dizer, eu não vou ser fiel a Deus,
e já estou abençoado mesmo e eu nem preciso mais de nada. Você até passa um tempo usufruindo disso, mas de repente Deus fecha a porta e a porta fica fechada pior do que era antes. Porque quando é o diabo que está travando algo, através de a gente orar e buscar a Deus, Deus vai lá e destrava. Agora eu pergunto, quando Deus trava algo, quem é que vai abrir? Né? Então, conheci muitas pessoas que foram fiéis a Deus, que faz mais de 15, 17 anos, que ficaram com a vida travada, sabe? Com a vida presa, com a vida amarrada, porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus, ele não muda, sabe? E Deus, ele é justo e ele nos abençoa. Ele espera que, assim como ele é fiel com ele, a gente seja fiel a ele, tá bom? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, e já puxo aqui esse gancho para agradecer aos ofertantes que mantêm a programação no ar, porque talvez quem está ouvindo pela primeira vez não saiba, mas o nosso programa está aqui na 100.5 há quase 7 anos, e a gente tem que pagar todos os meses nosso horário a 100.5, e há quase 7 anos a gente tem ouvintes que ofertam para manter o programa no ar. Nós não temos comercial, nós não temos patrocínio, nunca tivemos comercial, nunca tivemos patrocínio, e essa programação é exclusiva para a pregação da palavra, né? Então isso é possível por conta dos ofertantes. São homens e mulheres de Deus, idôneos, fiéis, pessoas que têm um coração, sabe, como é que eu posso falar para você, um coração preocupado com a obra de Deus. Porque tem muita gente que pensa assim, se esse programa sair do ar, eu não estou nem aí, eu não estou perdendo nada, enquanto tiver aqui eu vou ouvindo e vou recebendo, mas se sair eu nem ligo. Já tem gente que é o contrário, que fica em casa ouvindo e pensa, puxa, esse programa ele não pode sair do ar, esse programa tem que continuar, e fica preocupada e oferta, né? Como, por exemplo, tem a irmã Maria, que ela mora no bairro do Roger, e a irmã Maria, ela antes não tinha condições de ofertar no programa, e ela queria muito, e ela ficava falando assim para as amigas, olha, escuta esse programa, é uma bênção, tal. E ela, através ali da graça que Deus deu a ela, convenceu as ouvintes, as amigas, a ofertar no programa. Então ela recolhia a oferta das amigas e mandava para o programa. E depois Deus foi abrir uma porta para ela. E agora ela manda da própria oferta dela. Então tem pessoas que são diferentes. Os ofertantes que mantêm o programa, eles são diferentes, porque eles pensam assim, esse programa não pode sair do ar. E eles sentem dentro do coração dele um compromisso, eles têm uma preocupação. Por isso que Deus também se preocupa com eles, com as coisas deles. Agora, quando a gente é indiferente a Deus, assim como a gente trata a obra de Deus, muitas vezes Deus vai tratar a gente, né? Então, se você está me ouvindo, quer ser abençoado, abençoado, se preocupe com as coisas de Deus. Honre a Deus. Seja fiel a Deus, né? Então, eu só tenho agradecimentos a fazer à nossa audiência maravilhosa, aos nossos ofertantes, pessoas queridas, homens e mulheres de um grau de maturidade acima da média, né? Porque hoje o povo é muito partidarista, eu só abençoo se for da minha igreja. E aqui é interessante que tem gente de todos os ministérios e tem pessoas que nem são cristãs ainda, que só gostam de ouvir a palavra e abençoa também. Então aqui é maravilhoso. E esse tipo de feito só pode ser efetuado, realizado por meio da palavra, né? Então eu louvo a Deus, fica aqui o meu abraço a cada ofertante e vos faço lembrar que todos os dias vocês recebem a oração minha, da minha família e dos obreiros do nosso ministério, porque a gente tem orado. Esses dias eu estive orando na minha casa, com a minha família, com alguns obreiros, e ali nós levantamos um clamor, né? E ali sempre, em todos os clamores, a vida dos nossos ofertantes estão inclusa. Então, todas as reuniões que a gente faz, na minha família, quando eu vou orar de madrugada com a minha família, quando eu vou orar com os obreiros, em todas as orações, vocês que são ofertantes entram, né? Então, eu tenho certeza que vocês que são ofertantes recebem mais orações minhas e dos obreiros do ministério do que propriamente da igreja que vocês congregam, né? Pelo fato de vocês estarem honrando essa obra aqui. Então, continue ofertando, continue abençoando. E você que quer ser abençoado também, abençoe, né? Porque tem muita gente que quer ser abençoado, todo mundo quer ser abençoado, mas você é abençoado quando começa abençoando. Então, abençoe a obra de Deus, tá? Pastor, eu quero me tornar ofertante, quero me manter esse programa no ar, como é que eu faço? Fale com a gente pelo WhatsApp do programa, a última chamada. O WhatsApp do programa é 83, né? Para quem está fora ouvindo, temos muitas pessoas agora ouvindo de fora da Paraíba, graças a Deus. Isso também é outro feito que Deus está nos fazendo colher aqui. Hoje eu falo com mais gente de outros estados do Brasil do que propriamente daqui da Paraíba, né? Então você que está ouvindo de outro estado, que quer se tornar ofertante, anote o WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834, lembrando que 83 é o DDD da Paraíba. Então fica 839-9105
83 DDD da Paraíba, 83, tem um 9 na frente, fica 839 9105 6834. Esse é o WhatsApp, você fala com a gente. Se você preferir, já pode usar ele como chave Pix, é só colocar lá na chave Pix e fazer a tua oferta, né? Como agora, por exemplo, o celular começa aqui a apitar aqui e vai chegando a oferta aqui, e todas as ofertas são bem-vindas, são abençoadas, de R$5, R$10, R$20, de R$30, R$50, enfim, todos são bem-vindos, todos vocês estão mandando, estão ofertando, são bem-vindos, são aceitos por Deus, porque vocês estão ajudando a custear essa programação, que está aqui há 7 anos, praticamente, abençoando vidas aqui no estado da Paraíba e também fora, né? Através do site, através do YouTube, temos abençoado muitas pessoas. Se eu for colocar aqui os testemunhos que a gente recebe, então a gente tem que colocar só um programa de testemunho, né? Porque Deus tem feito coisas grandiosas, tá bom? Então, eu quero agradecer aos que ofertam. Tá aqui o número para você que quer ser ofertante. Você que está ouvindo no YouTube aí, talvez você pense assim, o YouTube é de graça, eu não preciso nem ofertar. E graças a Deus eu recebo a palavra na minha casa sem ofertar. Oferte, se você está sendo abençoado, oferte, porque outras pessoas estão ofertando para que você escute o programa, tá bom? Então, você que está ouvindo no YouTube, é só abrir o Pix aí no seu celular e virar para esse QR Code aí que está no canto da tela aí, e você pode enviar a tua oferta, tá? E você pode fazer propósito com Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar aqui. Todo mundo tem feito propósito nessa programação, Deus tem honrado. Faça o propósito com Deus, que Deus vai tirar você dessa situação aí, né? A pior coisa que a gente pode viver é uma situação de dependência, né? Depender de parente, depender de vizinho. Tem muita gente que fala comigo aqui no WhatsApp do programa que está dependendo da casa de um, da casa de outro, de um parente, de um familiar, está sendo humilhado. Você não sai dessa situação porque você não é fiel. Essa é a grande realidade. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho como ofertar. Não, você começa no pouco. Você tem R$1, faz propósito de R$1. Eu tenho pessoas aqui que começaram ofertando centavos, não chegava nem a R$1. Pastor, tá minha oferta. Aí mandava 70 centavos, 60 centavos. E hoje manda uma oferta muito maior porque Deus abriu uma porta de emprego. Agora, quando você é infiel no pouco, você vai ser infiel em qualquer situação. Seja fiel a Deus que Deus vai tirar você dessa situação, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, está aqui os agradecimentos. Fica o meu abraço a todos os ofertantes. Espero que você se torne ofertante, principalmente você que ouve o programa há muito tempo, tá bom? Vamos aqui avançar para o quadro Socorro Vem do Alto. Tem uma situação aqui muito interessante que eu tenho certeza que vai falar aqui com muitas pessoas, tá bom? A gente vai soltar a vinheta, vai vir com a locução e em seguida a gente vem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor. Seu programa é uma bênção. Ouço desde 2018. Já aprendi muito lhe ouvindo no meu radinho. Hoje, eu gostaria de lhe pedir um direcionamento bíblico e ministerial, pois estou vendo a repetição de situações muito erradas no ministério que exerço. Há 1 ano e meio, meu pastor trocou a liderança do evangelismo e ação social. Ele colocou um diácono, que veio de outro campo do nosso ministério, à frente dessa obra, porque a fama que corria era que esse diácono tinha muita experiência nessa área. Porém, eu e outros irmãos exercemos esse ministério aqui na congregação há mais de 7 anos. Fomos nós que praticamente fundamos esse departamento nesta congregação. Nosso foco sempre foi a pregação, o trabalho evangelístico e a libertação. Só depois que vinha a ação social. Contudo, esse diácono dá total enfoque à parte de promover doações variadas e realizar eventos para os moradores de rua. Ele criou um caixa onde todos da congregação devem fazer uma oferta para a manutenção desse departamento. Esse é o único departamento da igreja que tem um caixa exclusivo. Fora essas ofertas em dinheiro, os irmãos ainda têm que fazer doações de roupa, sapato e alimentos. Aí a gente sai e distribui tudo ao povo. Às vezes o diácono faz eventos com palhaços, brincadeiras e guloseimas para os filhos desses moradores de rua. Porém, na hora que a gente vai pregar e evangelizar o povo, ninguém quer ouvir. Faz tempo que nosso departamento saiu para fazer a obra e teve ao menos 20 minutos de evangelização. O negócio é só dar comida, roupa, sapato e até dinheiro ele entrega para algumas pessoas que contam casos especiais. Recentemente ele passou o endereço da nossa congregação. Por causa disso, tem dias que a entrada da igreja está lotada de mulheres, crianças, jovens e homens saudáveis, com carros de mão e sacolas, esperando esse diácono chegar para dar roupa, comida e dinheiro a eles. Enquanto isso, a gente tem irmãos da igreja que estão passando dificuldades.
Mas tem que ofertar para manter essa coisa que está cada vez maior, pois domingo tinha tanta gente para pegar doações que estava atrapalhando o culto. Eu pensando em fazer várias coisas, porém, eu e os irmãos que estão comigo neste departamento gostaríamos de saber o que o Senhor nos aconselha e nos direciona neste caso. Amém. Tá aí a questão do nosso irmão, né? E é uma situação interessante, porque a gente tem visto, né? Tipo assim, muitos ministérios, muitas igrejas têm adotado essa prática, né? De dar roupa, comida, apoio financeiro. Eu já também fiz muito isso na igreja e vou explicar para vocês por que eu não faço mais, mas essa questão é muito interessante, porque muitos ministérios adotaram essa metodologia, né? E tem muitos vídeos circulando na internet de igrejas que fazem isso, né? E aí tem até igreja que funciona assim. O trabalho, vamos dizer assim, social, né, como o povo fala, ele ficou separado dos trabalhos da igreja. Então, assim, a igreja tem lá a parte de culto, tal, aquela parte lá, mas o trabalho social, ele cresceu tanto dentro da igreja que ele ficou até separado. Tem igrejas que criaram uma associação, CNPJ, para fazer isso. E aí tem um problema, né, que talvez vocês não enxerguem, né, mas, por exemplo, aqui nosso irmão que enviou a questão já começou a enxergar esse problema, porque o primeiro ponto incide justamente no primeiro ponto que eu quero abordar. Porque quando você cria certos tipos de programações e trabalhos e ações dentro da igreja, essas coisas crescem tanto dentro da igreja que tira o foco da palavra e do real propósito da igreja. Que se eu perguntar aqui para vocês qual é o propósito da igreja, muita gente não vai saber. Mas o propósito da igreja é o que Jesus fala: ir por todo mundo e pregar o evangelho da salvação, pregar ao pecador que ele se arrependa, para que ele escape do juízo de Deus, para que ele seja lavado e remido no sangue de Jesus, para que ele tenha o nome escrito no livro da vida, anunciando a ele que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, anunciando que há de vir um juízo sobre todos os homens e que Deus está notificando que se arrependam. Então o propósito da igreja é pregar isso aqui. Esse é o evangelho de boas novas de salvação. Esse é o propósito. Então tem outras coisas que você pode desenvolver na igreja, mas essa questão de ação social, ela tomou uma dimensão tão grande, tão grande, tão grande, que ela tem ocupado um espaço na igreja, como no caso do irmão aqui, que está atrapalhando o culto, está atrapalhando a missão da igreja, que é pregar a palavra, né? Então o primeiro ponto que eu abordo é esse. E aí alguém vai em casa dizer: mas pastor, Deus manda ajudar o pobre. Lá em Tiago está escrito que a religião pura e imaculada é você se guardar incontaminado do mundo e ajudar os órfãos e as viúvas das suas tribulações. Aí você vai me mandar essa palavra e dizer assim: pastor, eu te peguei, porque agora o senhor não tem como escapar. Mas na realidade, a gente precisa contextualizar e entender o que é que está sendo falado ali. Por exemplo, Tiago diz que você primeiro tem que se guardar incontaminado do mundo. Então a religião pura não é você ficar dando só comida, roupa e dinheiro para as pessoas que vão na igreja. Ele diz primeiro você tem que se guardar incontaminado do mundo. Então você tem que deixar de assistir novela, deixar de chamar palavrão, deixar de ser fofoqueiro, deixar de assistir pornografia, deixar de praticar imoralidade, adultério, mentira, ódio, rancor. Então todas essas coisas que pertencem ao mundo você tem que abandonar. Então em primeiro lugar, seja crente, se converta. E em segundo lugar, acolha o órfão e a viúva. Então olha só, acolha quem? O órfão e quem é a outra? A viúva. Quem é o órfão e quem é a viúva? A viúva é aquela que perdeu seu marido, que toma conta do seu filho, que agora ficou órfão e não tem como conseguir algo. E Paulo vai endossar isso lá em Timóteo, quando ele vai dizer: cuide, a igreja tem a obrigação de cuidar das viúvas que não têm família. Dessas aí vocês cuidem. E das que são viúvas verdadeiramente, não das que se casaram de novo e vivem na prostituição. Dessas daí. Mas se tiver família, quem tem que cuidar é a família. Paulo diz isso, entendeu? Mas aí para pensar. No caso do irmão aqui, a gente está tratando de viúva. A gente tem um monte de homem marmanjo, saudável, forte. A gente tem um monte de gente que está se aglomerando na porta da igreja dia de culto para pedir calçado,
para pedir roupa, para pedir comida e para pedir dinheiro. Isso aí não é o órfão e a viúva. Essas pessoas não são o órfão e a viúva. Então, se não são o órfão e a viúva, a igreja não tem nenhum tipo de obrigação com essas pessoas. Então, o primeiro ponto que eu abordo é que a missão da igreja é pregar a palavra. E, dentro do contexto de pregar a palavra, Tiago fala de ajudar o órfão e a viúva. E Paulo vai dizer que ajude o órfão e a viúva que seja viúva de verdade. Ou seja, não se casou de novo, não tem outro homem e que ela não tenha família. Ou seja, ela não tem ninguém, só tem a igreja. Então ajude ela. Mas se tem família, que a família sustente. E se não for viúva verdadeira, que não sustente ela com nada, que não dê nada para ela. Agora você tem um monte de marmanjo, homem forte, saudável, jovens, adolescentes, mulheres que vivem nessa situação de rua, que se prostituem com um, com o outro, pessoas que têm condições de trabalhar e que têm condições de sair daquela vida e não querem sair. Isso não é a obrigação da igreja. A obrigação da igreja não é essa. Então o primeiro ponto que eu abordo aqui é que esse tipo de trabalho, irmão, que o diácono está fazendo na sua igreja, esse enfoque que ele está dando para isso aí não é obra da igreja, entendeu? Eu acredito que o diácono está sendo muito mais emocional, carnal, sentimental, melancólico, qualquer coisa que esteja relacionada a sentimento, do que é um homem espiritual que não consegue visualizar a situação como é. E eu falo isso porque está sempre sujeito a ter isso na igreja. Eu me lembro que desde que começaram os trabalhos na igreja que eu congregava, que eu fazia parte, que tinha os trabalhos de ação social, sempre tinha pessoas que eram extremamente emocionais, que elas traziam o enfoque do trabalho inteiro para a questão de dar as coisas para os outros e não pregar a palavra. Eu me lembro uma vez que a igreja que eu congregava foi fazer um sopão num lugar muito pobre, extremamente pobre, e eu disse: a estratégia é essa, segura a sopa que eu vou pregar para aquela multidão de pessoas. Bota o microfone lá no som que eu vou pregar. Só dê comida depois que eu pregar, certo? E aí alguém se levanta na reunião e fala: não, mas isso é muito fácil para você falar. Você tem casa, você tem comida. E a gente já ir nas pessoas que estão com fome e ainda fazer elas esperarem para poder comer, isso é muito humilhante, tal. Se levantou lá uma pessoa, né? E aí muita gente, quando ele falou no meio da reunião, eu concordo e tal. Só que, peraí. Primeiro que eu não ia de barriga cheia, eu ia em jejum. Então já estava no mínimo 24 horas sem comer, entendeu? Então 24 horas já não tinha comido nada, só tomando água. E segundo que, o que seria mais importante para aquelas pessoas? Dar uma tigela de sopa, ela comer, voltar a ter fome e continuar sendo mendigo, sendo um miserável ser humano que está ali sofrendo? Ou é mais importante que se dê a palavra, que a palavra entre nessa pessoa, mude a mente dela, mude o ser interior dela, ela abandone o pecado e todas as práticas perniciosas que ela tem, e ela se torne um outro homem, outra mulher e mude de vida? Ou que você dê aquela tigela de sopa, que ela vai voltar a ter fome, né? Então o argumento que eu usei na reunião foi esse. Eu acho que a palavra é mais importante do que a sopa. No entanto, quando chegou lá, como a maioria preferia dar a sopa, aí eu cheguei lá, comecei a pregar, ninguém queria ouvir, e as pessoas estavam quase virando lá o carro e o caldeirão e colocando lá, e sabe, assim, parecia coisa de filme. E aí quando eu fui pregar para uma única mulher, eu disse: antes de dar a sopa para a senhora, deixa eu pregar uma palavra para a senhora. E abri a Bíblia e comecei a ler a palavra, e ela pegou aquela vasilha, jogou no chão e chamou palavrão comigo e disse: eu não preciso de ouvir uma baboseira dessa para comer um prato de sopa. Que humilhação, um palavrão que parece com a palavra baralho, aquela carta de jogar. E ela chamou um palavrão comigo, jogou a vasilha no chão, mandou eu ir tomar outra coisa lá que não era sopa, que você tem em casa deve saber, e começou a falar tudo isso. E aí a vasilha dela ficou no chão, aí eu fui atender outras pessoas lá, aí de repente veio uma criança e disse: tio, me dá aqui sopa. Eu coloco sopa, e eu olhei que era a mesma vasilha que ela estava. Então aquela mulher estava extremamente faminta, e eu estava dando uma palavra para abençoar a vida dela, e ela reagiu daquela maneira ali, extremamente orgulhosa, arrogante, desrespeitosa, maligna. Só que ela não quis voltar, quebrar o orgulho dela e dizer: moço, eu quero ouvir a palavra que era sopa. Ela pegou uma criança, mandou a criança lá pegar, e eu dei, pode levar para ela. E aí eu fiz: olha aí o trabalho, como é que foi? Vocês já acham que foi bom? E o rapaz lá que se levantou, ele disse: eu achei que foi bom. Eu fiz: vocês acham que foi bom? A gente saiu para pregar a palavra,
E a única coisa que a gente fez foi conseguir distribuir sopa. E as pessoas comeram sopa e tá todo mundo agora dentro daquela favela lá agora, bebendo, festejando e usando drogas, cheirando pó, fumando crack e se prostituindo. E só a palavra poderia mudar aquilo ali. Só que a gente não conseguiu pregar a palavra. Porque vocês deram enfoque a dar comida para as pessoas. Se vocês observarem, Jesus ele multiplica pão e peixe depois que as pessoas escutam o sermão dele por dias ali. Ele está pregando, ele está ministrando e as pessoas ficaram fracas com fome ouvindo Jesus ali pregar a palavra. E depois que Jesus vê isso, ele dá comida. Ele não disse assim, venha para cá que eu vou dar comida. Então, eu acredito que foi errado. Então, se vocês quiserem continuar no trabalho assim, continue, porque eu não vou mais fazer parte. Aí eu fui sair. Eu saí e aí começou o pessoal a ir. E o sopão virou uma experiência, quase que um safari na África, né? Muita gente que não tinha visto a pobreza de perto, eles iam para ver, né? Que fizeram até uma camisa para o grupo de evangelismo. E as pessoas iam com a camisa, com a farda, levavam a comida e parecia um safari, né? Você ia viver uma experiência social de pessoas que moravam abaixo da miséria, abaixo da linha da miséria, extremamente pobre o lugar, barracos de lona, um lugar horrível. E as pessoas iam para ali para bater foto, colocar no Facebook na época, né? E depois do sábado, né, que era o dia que tinha essa ação social, o Facebook das pessoas estava lotado de foto, né? Agora eu pergunto para vocês, pregação mesmo, para mudar a vida do povo, não tinha, porque até hoje essa favela está no mesmo local e cresceu de tamanho, né? Não teve pregação, não tinha pregação. Mas pelo menos nos primeiros dias, quando a gente ia e não dava comida para as pessoas, todas as pessoas que paravam em volta da gente ali era para ouvir o evangelho. Eu nunca esqueço o dia que eu entrei num local e eu nem sabia, era uma boca de fumo e tinha mais de 16 homens ali usando droga naquele local. E eu entrei e comecei a pregar e eles pediram para eu sentar lá para ouvir a palavra. E várias pessoas ali que estavam consumindo drogas ali começaram a chorar, começou a pedir oração, falar que estava desviado, que entrou naquela vida, que não tinha força para sair, pedindo ajuda, né? E ali eu pude pregar e orar por aquelas pessoas. E acredito que hoje, depois de tanto tempo, com certeza deve ter muitas pessoas daquelas que estavam ali que hoje estão no caminho do Senhor, né? Mas por quê? Porque a palavra foi pregada. Agora, se eu levar só comida para elas, né? Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse. Eu acredito que você levantar um trabalho desse tamanho na igreja e você só dá comida e roupa e dinheiro para as pessoas, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. E outra coisa, se continuar assim, vocês não vão conseguir ter culto, porque vai estar cheio de pessoas aí dentro do local de culto, elas não querem palavra, elas estão ali só esperando terminar para poder receber. E tem, como foi falado, tem pessoas que estão indo no começo do culto para pedir coisa e vocês não dão, vai embora. Então vocês estão tirando totalmente o enfoque da igreja. Eu acho que esse diácono aí, apesar de, enfim, já vim de outras igrejas, falar que tem experiência com ação social, eu acredito que isso aí não denota experiência nenhuma com ação social. Isso aí não devia se chamar ação social, devia se chamar ação emocional, melancólica, ser um programa de governo, qualquer coisa que seja, mas espiritual. Isso aí não tem nada a ver com a igreja. E outra coisa, essa coisa que a igreja cria, um negócio se chama de ação social. Isso não devia ser chamado de ação social, porque Jesus não comissionou a gente para fazer ação social. Quando lá na igreja, o trabalho que a gente fazia era chamado de ação espiritual. Porque você chegar no órfão e na viúva, no necessitado, e ajudar ele, isso não é social, isso é espiritual, entendeu? Isso é uma tarefa espiritual que o Senhor manda, né? Então o primeiro ponto que eu abordo é que a missão, o foco da igreja não é esse. Então por isso que está causando esses problemas aí, né? E o segundo ponto que eu quero abordar aqui entra já em outra questão, que é essa parte da interferência que causa na vida dos irmãos. Por quê? Você tem pessoas que estão dentro do ministério sacrificado, né? Dá o dízimo, dá a oferta e ainda tem que levantar um recurso por fora para poder fazer esse tipo de trabalho aí, né? E aí você está alimentando ali pessoas, dando roupa, comida e alimento para pessoas, como você frisou, que são saudáveis, que têm condição de trabalhar, mas que preferem morar na rua. E você tem irmãos dentro da igreja sacrificado. E em muitos casos, eu vou falar, às vezes o irmão da igreja está mais carente do que essa pessoa que está aí. E o segundo ponto que eu quero abordar é o que Paulo fala lá em Gálatas, quando Paulo vai dizer assim: fazer o bem a todos, mas primeiro aos da família da fé. Então você começa a juntar na porta da igreja um monte de parasita mesmo, parasita. Sabe o que é um parasita?
É um ser que ele vive de sugar o outro ser. Por exemplo, talvez você pode ter na sua barriga aí parasitas que estão se alimentando da sua vida, né? Que são chamados vermes. É por isso que as pessoas tomam remédio de verme. Então o parasita está vivendo dentro de você de não fazer nada. Ele não faz nada, ele não produz nada. Ele suga a sua vida. Como, por exemplo, a sanguessuga de rio, ela fica ali presa em você, tirando seu sangue. Se seu sangue acabar, ela sai do seu corpo e vai procurar outro corpo. O carrapato é um parasita. E tem vários parasitas que eles vivem de sugar os outros. Então, aí você está botando na porta da igreja, não tem outro adjetivo para usar, a não ser parasita. Como você mesmo falou, tem pessoas que dizem, eu não quero morar, eu não quero ter uma casa, eu não quero trabalhar, eu não quero mudar de vida. Vocês estão tentando começar lá, antes do diácono chegar, pregar para o povo mudar de vida. Eles não querem mudar de vida, eles querem continuar na rua, consumindo droga. Porque na rua, é muito bom morar na rua. Você mora na rua, você pede dinheiro às pessoas, você ganha dinheiro, você usa droga. Não precisa trabalhar para comprar droga. Você não vai comprar droga com o dinheiro do seu bolso, você vai comprar droga com o dinheiro das pessoas. Então você vai comprar droga, nesse caso aí com o dinheiro da igreja, né? Porque está dando dinheiro dos irmãos, se tem um caixa para fazer isso, então você está pegando o dinheiro dos irmãos da igreja e dando para essas pessoas. A maioria é usuário de droga. Está falando uma pessoa aqui que faz 21 anos que faz esse tipo de trabalho, né? Com as pessoas da rua. Então, o que é que acontece aí? Você está pegando o dinheiro da igreja e está dando para as pessoas usar droga. Então, é muito bom morar na rua. O cara não precisa pagar o aluguel. É só chegar no terreno de alguém, invadir e fazer um barraco. Fica lá dentro do barraco. Ele não paga moradia, ele não paga IPTU, ele só puxa um cano da rua e está tirando água de graça. Ele puxa um fio e ele está tirando energia de graça. Interessante que a companhia de energia nunca vai nesse pessoal cortar a energia deles, e a companhia de água nunca vai cortar a água deles. Eles estão roubando e ninguém faz nada. Então eles têm água e energia de graça, invadiram um terreno e fizeram um barraco de graça, tem dinheiro para comprar bebida e droga, porque a igreja dá, porque as pessoas dão, entendeu? Eles ganham roupa sem precisar trabalhar para comprar uma roupa que está muito caro, entendeu? E eles não precisam ter responsabilidade com o horário de trabalho, com nenhuma regra de civilidade. Eles podem defecar ali onde eles estão, eles podem fazer o que quiser, fazer baderna, pode até roubar as pessoas ali, porque eles não têm responsabilidade com nada, e as pessoas sempre vão falar que eles são vítimas, né? Talvez alguém que vai ouvir isso aí não concorde, mas você que vai ouvir o que eu estou falando não concorda, é porque você não conhece essa realidade. E faz 21 anos. Eu já convivi com muitas pessoas do espectro político de esquerda, que tem essa ideia de que as pessoas são vítimas e tem que ajudar e tal, mas só que nenhuma dessas pessoas quer abrir a sua casa e lotar de mendigo na sua casa, mas quer que o governo, através do imposto das pessoas, dê dinheiro para essas pessoas. E eu que fiz muitos trabalhos e faço com essas pessoas de rua, já falei com várias pessoas que disseram, eu não quero mudar de vida, eu não quero sair daqui, eu não quero sair da rua, eu não quero. Meu irmão, aqui não falta comida não, aqui vem os espíritas, eu estou aqui na rua, numa noite só eu escolho o que comer. Vem espírita, traz sopa. Vem católico, traz tapioca. Vem crente, traz pão com presunto e queijo e suco. E ainda vem a prefeitura. Aqui a gente come de guardar e ficar madrugada comendo. Aqui não tem ninguém magro, a gente tá obeso. Só tá magro quem tá viciado na pedra, no crack. Como é que eu vou querer mudar de vida? Sair da rua, na verdade, o cara disse. Eu já preguei e faço um desafio para você. Pode ir no centro aqui de João Pessoa e vá lá e pergunte quantas pessoas querem morar na rua. Eu ali, pregando ali no centro, encontrei pessoas aqui de Santa Catarina, de São Paulo, de Recife, do Ceará, Fortaleza, esses locais aí, da Bahia. Todos vieram aqui na rua e vivem bem. Chega debaixo de uma galeria de uma loja, vive ali, é ótimo. Eles não ligam não, se você der uma casa para eles, eles vendem. Então o que é que acontece? Como foi falado aqui nesse segundo ponto, você deixa de fazer pelas pessoas que estão dentro da igreja servindo a Deus, e para piorar, sacrifica elas para darem dinheiro para sustentar essas pessoas. Isso não é missão da igreja. Você está sustentando parasitas. Parasitas, eu nunca esqueço um dia que a gente vai fazer uma ação social, e aí juntou lá, eu acho que 300 ou 400 pães, levou roupa, pão para o pessoal. Na hora da palavra, ninguém queria ouvir eu falar. Ninguém queria ouvir. 3, 4 queriam ouvir, o resto não queria ouvir falar, né? Aí chega lá, cerca os carros, querem levar tudo, ficam ali reunidos, a gente distribui tudo, não sobra nada. Aí o irmão fala pra mim, fez, pastor, eu tava com tanta fome, hoje o dia foi tão corrido e eu tô sem dinheiro, que eu queria entrar na fila para comer um pão daquele. E eu parei e pensei assim, eu fiz, meu Deus, realmente, peraí.
A gente está fazendo a obra de Deus, pregando, congregando, trabalhando, cheio de responsabilidade. A gente tirou um pouco daquilo que a gente tem para vir aqui pregar e abençoar essas pessoas. Não só dar a palavra, mas dar alimento. O povo não quer ouvir a palavra e só quis comer. E agora a gente tem irmãos da igreja que estão com fome e estão sem dinheiro. E ali eu fiz reflexões e nunca mais eu fiz um trabalho dessa maneira, de encher carro e sair dando as coisas para o povo. É tanto que muita gente da rádio falou: pastor, eu tenho doação de roupa, eu tenho doação disso, daquilo. Eu fiz: não, irmão, calma, segura aí, que a gente não está mais fazendo assim. Não está mais fazendo assim. Eu analisei todas as pessoas da igreja que estavam com necessidade mesmo, real, e preferi abençoar as pessoas da igreja. Ajudar com o dinheiro do aluguel, ajudar com o dinheiro de uma energia, fazer uma feira para um irmão da igreja, para uma família da igreja. Eu preferi fazer assim. Quantas vezes, quem anda muito próximo a mim sabe, quantas vezes eu pego do que eu recebo e eu vou ali, faço uma feira e dou para uma pessoa da igreja. Eu faço assim, sabe? Porque a obra que Deus manda a gente fazer, é como eu falei no primeiro ponto, a gente tem que ajudar o órfão e a viúva. Quando se fala o órfão e a viúva, não é só órfão e viúva, a gente pode englobar as pessoas que não tem como fazer. As pessoas que não tem como sair de uma situação. E não manda você sustentar essas pessoas, manda você ajudar, auxiliar, amparar para que a pessoa saia daquela situação. Se você observar, quando Eliseu entra na casa da viúva, ele multiplica o azeite e diz assim: vai, vive desse azeite e vende a outra parte, vive disso aí que foi multiplicado. Ou seja, Eliseu tirou a mulher daquela situação de pobreza e miséria, onde os filhos dela ia ser levado para ser escravo. Ele se vai e vive do resto, ou seja, cria um comércio, vende azeite. Mas Eliseu não assumiu o compromisso de ficar sustentando aquela mulher para o resto da vida, e nem o próprio Deus assumiu isso. Então, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, a gente vai ver a igreja sendo responsabilizada por sustentar parasita. Como o povo fala aqui no Brasil, vagabundo, que não quer nada com a vida. Eu, ultimamente, tenho ensinado aos irmãos: olha, essas pessoas estão pedindo na rua. Não dê a esse, não dê aquele, não dê aquele. A maioria é usuário de crack. Eu conheço um usuário de crack de longe. Se ele vier a 2 km, eu digo: ó, vem um usuário de crack ali. Só pelo cheiro. Usuário de crack, eu conheço. Então tem muita gente, usuário de crack na rua, que fica pedindo dinheiro, pedindo, nunca vai sair daquela vida. O cara chegou pra mim, tava numa lanchonete de rua comendo, e chegou um cara e fez: paga o lanche pra mim. Aí eu: tudo bom, meu irmão? Aí ele: eu fiz tudo bom, lembra de mim? Ali na frente da farmácia. Aí ele pegou e saiu. Por quê? Há poucos dias antes, ele tinha dito que não era daqui e que estava precisando disso, daquilo, contou uma história que precisava voltar para o interior. Aí uma semana depois está no mesmo local. Ele morava ali nas imediações daquela avenida e ficava pedindo todo dia, toda noite. E o cara falou: toda hora ele vem aqui pedir lanche. Então é muito bom. Tu fica na rua perambulando, tu não quer ter responsabilidade com trabalho, com família, com casa, com nada. Tu fica o dia inteiro na rua vadiando, tu vai aqui, fuma crack aqui, fuma ali, consegue um dinheiro aqui, e quando tu tá com fome, tu pede pra alguém pagar um lanche pra você. E você ainda come coisa boa, né? Você come no Subway, você come no Burger King, você come na lanchonete ali do bairro, que é bacana, você come uma pizza, você come uma coisa, enfim, você ainda come coisa boa, né? Eu pergunto: quando é que um trabalhador de CLT, ele tem possibilidade de comer uma coisa assim, de comer um lanche, de comer uma pizza? Um cara que tem família, ele não tem, ele come o básico do básico. Aí tá o cara na rua o dia inteiro vadiando e ele vai comer aquilo ali. Isso é um absurdo. O que esse diácono tá fazendo na sua congregação, irmão? Isso é um absurdo. Eu vou chegar no que é que o senhor deve fazer, mas isso aí é um absurdo. É um absurdo você ter na congregação pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de auxílio da igreja, e ainda fazer com que essa pessoa tire do que ela não tem para dar para parasita. Isso é absurdo, isso não existe, sabe? Eu demorei a compreender algumas coisas, desde aquela época lá da primeira igreja que eu congreguei, que eu já vi que o foco principal tem que ser a palavra. E quando não quer palavra, não tem que dar nada. Agora, quando você cria na igreja um calendário regular de estar sustentando parasita, você perdeu o foco. Agora, quando você tem dentro da igreja irmãos que estão necessitados e uma liderança está fazendo os irmãos tirar de onde não tem para ajudar esse tipo de gente, aí não tem condições. Uma vez eu cheguei na minha casa, à noite do culto, aí eu parei o carro, eu tive até um susto assim, eu parei o carro na rua e um cara chegou do lado do carro assim e pediu ajuda. Eu tive um medo, eu até pensei que era um assalto.
E eu comecei a conversar com ele, começou a chorar e contou a história da vida dele. Eu achei interessante a história. Eu também achei que ele não estava mentindo, achei que a história era verdadeira. E aí eu liguei, eu fiz, meu irmão, eu vou te ajudar. Tu quer uma ajuda? Tu quer sair dessa vida? Quero. Chorou, tal, eu orei por ele. Liguei para os obreiros na igreja, eu fiz, pessoal, quem é que tá aí? Fulano. Falei, meu irmão, pega uma moto aí, pega um transporte aí. Vem aqui na minha casa. Pega um cara que tá aqui assim. Leva esse cara aí, dá um banho nesse cara aí. Entendeu? Manda esse cara fazer a barba, se ajeitar aí. E dá uma roupa pra ele aí. Beleza, o pessoal chegou, foi lá, fez tudo isso pelo cara. Tomou banho, se organizou. Eu fiz, mais tarde eu subo aí. Quando foi lá pra meia-noite, 1h da manhã, eu fui lá na igreja. Cheguei lá, o cara já tava tomado banho, o cara tava vestido, organizado, o cara tinha se alimentado. E falou que queria mudar de vida e tal. Gostei, orei por ele, pela vida dele. Eu fiz, olha, meu irmão, a gente tá trabalhando aqui na construção da igreja, que é o Centro de Missões. A partir de agora, você vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar lá, você vai trabalhar com a gente. Você falou que é pedreiro, que tem uma profissão. Você vai trabalhar. Por enquanto, a gente não vai te pagar um salário, porque você está viciado em drogas. E quando você pegar o dinheiro, em primeiro lugar, que você vai à boca de fumo. Mas você vai trabalhar lá, você vai ter direito a morar aqui. Você vai morar aqui, você vai comer aqui, você vai ter roupa, você vai ter tudo. E quando você estiver livre desse vício, liberto, você vai receber e você vai poder tomar o curso normal da sua vida e você vai ser um outro homem, tá certo? Amanhã você vai lá para a construção. Beleza, tal. Quando foi no outro dia, o pessoal falou, pastor, ele não concordou de ir para a construção, falou isso, falou aquilo, argumentou e disse que ia ali, que depois voltava. Eu fiz, esse cara não vai voltar mais. E de fato ele não voltou mais. Aí passa-se 15 dias, eu encontro esse cara na pista, catando latinha, catando lixo. Pra quê? E papelão, essas coisas. Porque eles vendem numa reciclagem, pegam o dinheiro e vão na boca e usam droga. O cara não queria sair dessa vida. O cara realmente não queria. Você fala assim, pastor, mas é muito fácil falar isso, mas ele tá no cativeiro do vício e tal. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja que usavam muito mais crack do que ele. E no primeiro dia que chegou na igreja, que eu fiz uma oração, a pessoa nunca mais vai usar uma pedra de crack. Então, não é que a pessoa não consegue se libertar, porque ela não quer. Se eu falo que uma pessoa não consegue se libertar, tendo apoio, eu estou falando que o poder de Deus é ineficaz e que é injusto aquela pessoa ir para o inferno. Mas, na verdade, todos os que querem podem ser libertos. Então, o segundo ponto que eu abordo é esse. É que Paulo fala que a gente deve fazer o bem a todos, mas primeiro aos homens da família na fé. O que o seu pastor, as lideranças da sua igreja precisam ter enfoque é nas pessoas que estão dentro, congregando já há anos, que são realmente servos de Deus, que estão passando por necessidades. Essas pessoas sim que devem ser apoiadas. E não você extorquir essas pessoas para sustentar parasita. Até porque sempre vai ser essa bagunça aí que foi relatada na porta da igreja. Quando essas pessoas pegam uma coisa, aí um fala pro outro, em tal lugar tá dando isso, em tal lugar tá dando isso. Eu lembro um dia que chegou um pessoal na porta da minha casa e pediu algo, e aí a gente queria doar alguns brinquedos das crianças, e aí começou a doar, deu alguns brinquedos para um pessoal, não deu muito tempo, não deu 1 hora, chegou mais gente, falando, é aqui que tá dando brinquedo? Eu fiz, não é aqui não. E aí o cara, me dê aquela bicicleta ali, me dê isso aqui, e olhando já por cima do muro, assim, para levar a bicicleta, para levar tudo lá. E tal, fiz, não é assim não, tal. E aí eu fui, tinha umas cestas básicas lá, eu doei para esse pessoal. Eu andava com cesta básica na mala do carro já, para doar para o pessoal. E aí eu fui, doei, começou a chegar gente lá. E depois outros dias chegaram gente lá batendo, é aqui que doa. Eu fiz, não, meu irmão, aqui não doa nada não. Aqui é minha casa, não vem na minha casa. E comecei a falar, tive que ser direto com essas pessoas para não vir na minha casa, porque começaram a vir muitas pessoas na minha casa ficar pedindo. Então se alguém recebeu uma roupa e até dinheiro vocês estão dando para essas pessoas, sem saber se realmente é uma necessidade de alguém que está doente, se realmente é isso que eles estão falando, que é um caso, entendeu? Aí você vai dar dinheiro, o cara tá usando droga, meu amigo, vão dizer para os outros, olha, o pessoal lá dá droga não, dá dinheiro, vai lá, conta uma história e tal. Meu amigo, vocês não têm noção do que essas pessoas são capazes. Conheci um cara, que o nome dele era Carioca, o codinome dele. Ele ia nos hospitais, né? E ele ia acompanhado de outras pessoas, já tudo articulado. Olha a situação, o celular tocava, ele recebia a ligação e fazia, não acredito não, por favor não diga isso não, ela morreu. Aí começava a chorar e tal, chorava. Aí o povo ia consolar, né? Esse pessoal que ia com ele, calma amiga, o que foi acontecer? Ele falou, minha mãe morreu, eu só tenho ela, não sei o que, meu Deus, eu não tenho nem como enterrar ela, tal, não sei o que. Ele chorava mesmo, a lágrima descia. E aquelas pessoas que já estavam combinadas com ele,
dizendo, não, meu irmão, não se preocupe não, a gente vai te ajudar aqui, toma R$50. Aí aquelas pessoas dando, inspiravam outras pessoas a dar. Ali, tirava R$200, R$300, ia, comprava tudo de crack, fumava e voltava a fazer isso. Sem um mínimo de temor, sabe? Então, essas pessoas são capazes de tudo. E aí você tá aglomerando essas pessoas aí, vai chegar um dia, se não cortar isso aí, pode escrever o que eu tô dizendo aqui, vai chegar um dia que vocês não vão conseguir fazer um culto aí. Vocês não vão conseguir fazer um culto e vai chegar um momento que várias pessoas da igreja vão estar debilitadas, quebradas financeiramente e lotadas de gente necessitada. Por quê? Esse tipo de assistencialismo, esse tipo de vamos dizer assim, de ajuda, entre aspas, ele não resolve nada, ele multiplica a pobreza. Presta atenção, entende isso aqui, isso é uma equação simples. Se a igreja, ela pega recursos dela, ela pega as roupas dos irmãos que estão doando roupa, dinheiro, comida, e você vai e dá para um grupo de pessoas que não está fazendo nada, e aquele grupo de pessoas está se acostumando a ir a pedir, e está trazendo mais pessoas, então cada vez mais pessoas chegam, consequentemente o volume de roupa, o volume de comida e o volume de dinheiro tem que ser maior, e vai sendo tirado da igreja. Consequentemente, as pessoas da igreja, o corpo da igreja começa a empobrecer para dar para aquelas pessoas. Mas como aquelas pessoas pegam a roupa, o dinheiro, a comida e não mudam de situação e continuam na pobreza e trazendo mais gente pobre para ali, miserável para consumir, o que é que vai acontecer? As pessoas da igreja vão precisar de mais recursos, vai chegar uma hora que eles não vão ter. Então vai ficar as pessoas da igreja pobres, paupérrima, necessitada, e essas pessoas trazendo mais gente. Então vai acumular um grupo de gente necessitada que não tenha nada. Isso acontece em vários países. Em vários países onde o governo vem com essa ideia que tem que dar assistencialismo, que tem que dar auxílios e auxílios e auxílios e auxílios e auxílios, e chega o ponto que as pessoas não querem mais trabalhar, né? As empresas vão fechando porque não tem profissionais, não tem pessoas para trabalhar, todo mundo quer auxílio. Só que esse dinheiro de auxílio tem que vir de alguém que produz algo. Então, o empresário não aguenta mais pagar imposto, as pessoas que produzem não aguentam mais pagar imposto, porque o dinheiro, parte desses impostos são dados para essas pessoas que cada vez mais não querem trabalhar. Se você mora na periferia, se você tem alguém que mora na periferia, se a sua igreja é na periferia, você vai ver que tem creche de graça, escola de graça, ônibus de graça, tem auxílio de graça, dinheiro de graça, e aquelas pessoas têm moto, têm dinheiro para fazer tatuagem, pintar o cabelo, fazer isso, fazer aquilo, sem trabalhar. Então, essas pessoas têm recurso sem produzir nada. Consequentemente, a igreja vai empobrecer e todo mundo vai ficar miserável aí. Pode escrever o que eu estou dizendo. Pode escrever. Se você quiser, pegue esse programa que vai ser postado, mostre ao seu pastor. Vocês estão indo por um caminho errado. Estão indo por um caminho completamente errado. Esse diácono ele tem que ser retirado da posição dele, que é o terceiro ponto que eu quero tocar. Ele tem que ser removido do cargo que ele exerce aí. Porque não pode ter pessoas dentro da igreja miseráveis, passando fome, necessitado. Não pode, enquanto pessoas da rua, que querem morar na rua, que são usuários de droga, que não querem sair dessa vida, estão sendo sustentados pela igreja. Não pode criar uma rotina de que a mesma pessoa vai todo dia na porta da igreja pegar comida. Não pode criar essa rotina. Não pode se criar essa rotina. Não pode, isso não é função da igreja. E a pregação fica onde? Onde é que fica a pregação? Como é que uma pessoa fica aí na igreja durante um ano, indo pegar comida e roupa, e a igreja sustentando ela, e essa pessoa não quer se converter? Ela não quer Jesus, não quer abandonar o pecado. Como pode isso? É uma vez a ajuda, beleza, tá aqui a ajuda. Meu irmão, você não quer Jesus não? Você não quer mudar de vida? Não, tá bom, beleza. Aí vem direto, não, eu vou ter aqui para vir pegar comida aqui, vim pegar isso. Não, aqui não tem para você não. A gente lhe deu um auxílio, a gente lhe deu uma ajuda e pregou o evangelho, que pode lhe tirar dessa situação. Você não quer, pronto. Aqui não venha não. Não venha mais. Não venha mais. Eu já encontrei na rua várias pessoas nas avenidas que eu vou, num banco, quando eu vou depositar um dinheiro, quando eu vou fazer uma coisa no banco, em várias avenidas que eu chego, em locais que eu chego, eu vejo as mesmas pessoas ali. Elas não querem sair dessa vida. Elas não querem sair dessa vida. Elas recebem auxílio do governo. Eu nunca vou esquecer de um pastor que me falou uma situação. Ele plantou uma igreja há muitos anos no litoral praiano aqui da Paraíba. E nessa cidade de praia lá onde ele plantou a igreja é bem carente. E aí tem uma família que, olha só, que é a única família que tem um prédio grande na cidade e tem um supermercado lá. Olha o que eles fazem. Pegam uma van, vêm para João Pessoa, se dividem em grupos e vão pedindo de porta em porta. E vão pedindo.
sabe? Põe aquela cara do urso mendigo. Eu acho que é no episódio de Pica-Pau. Se você assistir Pica-Pau, pode botar aqui. Depois que eu terminar aqui, vá no YouTube e bota assim, Pica-Pau, urso mendigo. Você vai ver. É um urso que ele tá normal, ele é gordo, ele é obeso. E quando vê os carros dos turistas passando, ele assanha o cabelo, ele bota a roupa velha assim, ele se desfigura e vai pedir às pessoas. É mais ou menos aquilo ali. Essas pessoas vinham numa van para João Pessoa, se distribuía, põe aquela cara do urso mendigo e ia pedindo de porta em porta. Saía com a van lotada, passava uma semana pedindo e abastecia o supermercado. E aí vendia na cidade, a preços altos para as pessoas que ali moravam. Entendeu? Se você for pesquisar isso aqui que eu estou falando no YouTube, eu vi vídeo no YouTube de uma mulher que pedia e estocava dentro da sua casa. E o cara foi lá com o celular e desvendou lá e filmou ela fazendo isso. Então eu vou falar para você, muitas pessoas que estão em porta de supermercado, de farmácia, de banco, de tudo isso, já recebem auxílio do governo, já tem casa de graça e vai pedir para fazer isso. Eu estava num supermercado atacadista e aí chegou uma mulher com a mulher com a criança, assim, com aquela cara de urso mendigo, e disse assim: moço, o senhor poderia me ajudar com isso, com aquilo aqui, tal, olha aqui, é só isso aqui que eu quero. Era 4 chocotone, era 2 Coca-Colas daquela de 3,5 litros, que eu acho que é 3,5 litros, que a garrafa é muito grande, eu acho que era essa de 3 litros. Aí ela pediu esses 4 chocotones, essas 3 Coca-Colas lá, ou era mais, eu acho que era mais, e 4 pacotes daquele de leite ninho, que é de um grande assim, que eu acho que aquilo ali tá mais de R$60, eu não lembro, eu sei que era só essas coisas assim. O senhor pode passar isso aqui, moço, que é para as crianças. Eu pensei assim, peraí, tu tá com a criança desse tamanho, tinha o quê? Eu acho que uns 3 anos a criança, 4. Aí tu vai dar para ela Coca-Cola, chocotone, isso aqui. Eu disse: olha, senhora, se a senhora quiser um leite, eu posso te dar um leite desse aqui, ó, que eu tô levando, Italac, aquele leite de, acho que é 200 gramas, ou é 400, eu não lembro, acho que é 200. Eu fiz: quer um desse aqui? Ela fez: não, desse não, moça, é porque era desse aqui pra criança. Eu fiz: então não tem não. Aí, beleza, quando eu fui passando no caixa, eu perguntei pra moça do caixa, eu fiz: essa mulher fica aqui todo dia pedindo, né? Ela fez: todo dia ela fica pedindo aqui, e toda vez ela sai com um carrinho cheio, e pede ela e outra mulher, elas se encontram lá fora, tal. Beleza. Quando eu saí no estacionamento, que eu fiquei lá esperando ver essa mulher saindo, até hoje eu tenho um vídeo aqui no meu celular. Eu esperei ela sair, fui lá fora e filmei. 3 carrinhos de supermercado cheio, veio um carro, parou lá, e elas botaram tudo dentro do carro, e o carro foi e saiu, e elas voltam para pedir. Aí eu te pergunto, para onde é que vai isso? Quantas pessoas de boa fé estão sendo enganadas por essas pessoas? E a gente agora, no nosso país, tem o governo, né, do presidente, né, que tem um enfoque muito nesse negócio, de que tem que dar auxílio para isso, para aquilo. Então muita gente hoje está preferindo os auxílios do que o trabalho. Por quê? Tem pessoas que estão tirando mais do que um salário só de auxílio, entendeu? Tem 3, 4 filhos e ganha aquele auxílio. Aí ganha o Vale Gás, não sei o que lá, o enxoval, tal. Aí tem auxílio do governo federal, do governo estadual e do município. Então as pessoas estão vivendo uma vida com auxílio. E tem gente que ainda tem tudo isso e ainda sai para pedir. Entendeu? Ainda sai para pedir. É absurdo. Então, assim, tem muita gente que está tirando de onde não tem para fazer isso. E nesse caso, esse diácono ele está propagando isso, ele está multiplicando a pobreza. Entendeu? Vocês saíam antes e pregavam. E algumas dessas pessoas que vocês pregavam se converteram. E agora, eu vou perguntar, quem está se convertendo aí nesse aí que vocês fazem? Vocês não estão convertendo ninguém, vocês não estão fazendo a obra de Deus. Isso não é a obra de Deus, é como eu falei no primeiro ponto, a missão da igreja não é essa, é pregar as boas novas de salvação. E o segundo ponto é esse. Paulo está dizendo para fazer o bem primeiro para os da família na fé. E quando fala o bem, não só se resume a dinheiro, roupa e isso não. É o bem em vários sentidos amplos. Até na oração tem que atender primeiro os santos. Entendeu? Só que o povo tem uma ideia de que a igreja não. A igreja tem que se lascar. Você tem que arrebentar os irmãos da sua igreja para fazer para os de fora. Não, não é. E nesse caso aí, para esses parasitas. Verdadeiros parasitas. Entendeu? Verdadeiros parasitas. Não tem condições. Pessoal, se eu for falar dessa questão de parasitagem aqui, uma vez eu parei no supermercado e a missionária desceu para comprar um negócio e disse: olha aquela mulher ali. Eu disse para minhas filhas: olha aquela mulher. Ela vai pedir. Ela fica aí o dia todo. Olha só. Olha ali por trás dos carrinhos. Aquelas sacolas ali é dela. Fica olhando. Se quando as pessoas doarem, ela não vai botar lá. É a mulher com a criança. O dia inteiro. Uma mulher nova, muito nova. Dava para trabalhar, fazer qualquer coisa da vida. E a missionária passou, ela foi pedir. A missionária disse que não. A gente já está vacinado para isso. Ela disse não. Quando ela virou de costa, a mulher começou a amaldiçoar. Ela fez: uma mulher amaldiçoando tua mãe. Comecei a filmar e deu zoom. E ela lá amaldiçoando.
Mas várias outras pessoas que passaram deram a ela. Ela pegava, ia lá atrás dos carrinhos e botava na sacola dela. Tava com a sacola enorme já. E aí eu te pergunto, né? Quer dizer que é justo aos olhos do Senhor que você dê até o que você não tem para pessoas que estão tirando de várias pessoas com mentira e acumulando? Isso não é obra de Deus. E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o que você deve fazer. O que você deve fazer é chamar o seu pastor na reunião, chamar as lideranças na reunião e falar que esse diácono tem que ser afastado. Porque se ele não aceita a sua opinião, se ele não aceita a opinião dos outros irmãos que já estão aí fazendo esse trabalho, que já está um pouco mais de tempo na igreja, tem que chegar para afastar ele, porque às vezes o pastor nem está sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, todo obreiro se reporta ao pastor. O pastor diz: como é que foi o trabalho, meu filho? Ele: pastor, foi assim, assim, assim. E aí, talvez ele diga ao pastor de vocês: o trabalho está sendo uma bênção, pastor, muito quebrantamento, 30 batizados com o Espírito Santo, né, que o pessoal tem esse costume, 42 confissões, 37,5 batizados com o Espírito Santo, porque um batizou só até a metade, não encheu todo, né? E tá lindo. Aí o pastor pensa: glória a Deus. Mas se vocês chegarem para o pastor, marcar uma conversa com o pastor e falar: olha, pastor, tem gente da igreja que não tem isso, tá assim, a situação tá precária, tá passando dificuldade, enquanto que o senhor tá vendo a porta da igreja como é que tá, pastor. Ou talvez o pastor não tá vendo como é que tá na porta da igreja, porque às vezes o pastor não vai pregar nesse culto, não tá nesse culto, e não tá vendo o que é que tá acontecendo na porta da igreja. Sabe? E tem gente, outra coisa que eu não vou dizer se é o caso do diácono, mas pode ser que seja, tem gente que adora ser uma pessoa assim, que ela é solicitada, que todo mundo fica pedindo a ela. Ele chega ali na porta da igreja e ele vai chegar e tá um monte de gente: quero falar com fulano, quero falar com o irmão fulano. Aí um monte de carro, aí as pessoas da igreja olhando o tanto de gente que tá atrás dele, né? A quantidade de pessoas que tá indo ali falar com ele, né? Aquele amontoado de pessoas. Então tem muita gente que gosta disso. Tem pessoas que gostam de ser assim, sabe? Tem pessoas que gostam de ter algo na mão, de ter o milho para as galinhas e pedir milho a ele, entendeu? Só que ele não tá dando do milho dele, ele tá dando do milho dos outros. Aí tem essa parte, né? Então ele é o bom samaritano, ele é o Papai Noel dos parasitas, né? Ele é o Papai Noel dos usuários de droga, o Papai Noel dos vadios, o Papai Noel dos parasitas, dos vagabundos. Ele é o Papai Noel, ele é aquele que dá milho para as galinhas, só que ele é o Papai Noel que dá do presente dos outros e dá do milho dos outros. Por que vocês não falam assim: irmão, a gente não tem condições mais de dar, aí o senhor começa a dar do seu, aí ele para de fazer, pode ter certeza. Então tem que se avaliar essas situações, porque o pastor precisa saber disso, sabe? E precisa mudar automaticamente, tirar a liderança dele daí, afastar ele desse negócio aí e voltar a um trabalho, né, vamos dizer assim, social, como vocês chamam, que chama como quiser, mas um trabalho com enfoque na pregação. A missão da igreja sempre vai ser a pregação. O enfoque da igreja nunca pode ser música. Tem igreja que vive só de música, é só música, 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 música. Tem culto que você vai que é música. Conjunto das crianças com oportunidade, 2 músicas. Conjunto de senhora, de jovem, a orquestra, o coral, a cantata, o dueto, o solo, Pavarotti, José Carreiras, os 3 tenores, a banda marcial, a comissão carnavalesca. É o culto inteiro assim. Palavra, 10 minutos. Não pode um culto na igreja ter 10 minutos de palavra, como eu já vi na internet. Entendeu? Assim como não pode uma igreja que ajunta na sua porta, antes de começar o culto, um monte de gente pedindo roupa, dinheiro e comida. Não pode também. O enfoque da igreja tem que ser a pregação. Tem que juntar de gente na igreja para ouvir a pregação da palavra. Por exemplo, aqui é um programa de rádio e muitas pessoas perguntaram: pastor, por que o senhor não abre as linhas para os ouvintes participarem? Sabe por que eu não abro a linha? Porque 2, 3 vezes que eu abri a linha, o pessoal liga pedindo comida aqui, cesta básica, leite. Teve um dia que eu abri a linha aqui, a mulher ficou atrapalhando aqui no programa, já faz muitos anos isso, foi no primeiro ano de programa, ela pedindo leite para os filhos dela, para os netos dela, né? Que a filha não estava em casa, que a filha virou a cabeça e que ela precisava do leite para eles. Eu fiz isso na missão da igreja. E eu pedi para o mesário na época da rádio, fiz: desliga isso, falei ao vivo, desliga isso aí. Desliga isso aí, sabe? E alguém que escuta pode pensar assim: o pastor Josué é ignorante, é um homem ignorante que não tem sensibilidade. Meu irmão, talvez você pense: você não conhece minha trajetória. Eu já botei mendigo para dormir dentro da igreja, eu já tirei roupa minha para dar para morador de rua, já fiz de tudo, já adotei criança de rua para criar, sabe? Tudo isso eu tenho foto, vídeo e tenho testemunho que vídeo do que eu já fiz. Só que de tanto ter experiência com essas situações, eu vejo que o caminho não é esse. Só existe um caminho para transformar as pessoas, que é a palavra. Não adianta. Eu peguei um menino que tinha 11 anos para criar.
pus na escola, alfabetizei, dei tudo pra ele. O pessoal começou a chamar ele de playboy, que a vida dele mudou, ficou diferente, a roupa que ele vestia, tal, tudo. Botei ele pra morar na casa boa. Bastou ele visitar a mãe uma semana. Ele voltou para aquela vida miserável que ele vivia. E hoje tá do mesmo jeito, tá da mesma forma. Por quê? Porque a gente promoveu nele uma mudança externa, uma mudança social e não uma mudança espiritual. Mas a verdadeira mudança é aquela que vem de dentro para fora, quando a cabeça da pessoa muda. E a mente da pessoa só pode ser renovada, só pode ter um novo nascimento por meio da palavra. Então, o que o senhor precisa fazer, não só o senhor, se juntar dos obreiros, se juntar com os irmãos aí, para convocar o pastor para uma reunião e falar para eles. E se você quiser aí, fica até fácil dizer, pastor, a situação é essa aqui, ó, e botar o programa para o seu pastor ouvir, né? Se o seu pastor quiser ter uma maior clareza, ou se ele pode até ser um homem mais entendido da palavra do que o pastor Josué, e já no falar ele compreender isso, porque de repente ele nem está sabendo o que está acontecendo isso aí na igreja. Mas não pode, é absurdo. Um culto ser atrapalhado porque tem gente pedindo na porta da igreja, não pode. E tudo isso é fruto de um evangelho falido que a gente está vivendo, né? De pessoas que estão dentro da igreja por ativismo. As pessoas hoje seguram, os pastores hoje seguram membros na igreja dando cargo. Olha, tu vai ser líder do bebedouro, você vai ser o líder, você segura o copo, você vai ser líder do tapete lá da frente, você vai liderar o tapete, você vai ser o líder das cadeiras, o líder dos fios, o líder do microfone. Sai dando cargo para várias pessoas, para a pessoa se sentir útil e não sair da igreja. Então você joga um cara dentro da ação social como a liderança e o cara cria um trabalho de assistencialismo gigante que está sendo maior do que o culto praticamente, entendeu? Daqui a pouco o que pode acontecer é o cara tem um trabalho de assistencialismo tão grande que se o pastor falar, ele pode não aceitar e levar parte das pessoas que estão com ele dentro dessa empreitada aí e formar a própria igreja dele. A igreja dá comida ao povo. Como eu vi uma mulher que se dizia pastora, aí começou fazendo esses trabalhos de assistencialismo com o dinheiro dos outros, sempre com as coisas dos outros. Pegava a roupa dos outros, dinheiro do povo, fazia isso. E tudo isso ela gravava. Ela fez isso durante 4 anos. Quando foi no período da política, ela saiu como candidata a um cargo parlamentar, né? E aí, graças a Deus, ela não ganhou. Mas ela ficou usando dessa ferramenta para isso. E eu não vou dizer que seja, mas de repente, imagina que teu diácono está com isso no coração dele. Filma tudo, ele é o líder, ele é o cabeça e todo mundo pensa. Ele ajuda os pobres, né? Porque, meu irmão, ao longo da história, os pobres sempre foram justificados para tudo, para todos os fins, né? A mulher vai ungir Jesus, quebra o vaso de alabastro, derrama um unguento caríssimo sobre o Senhor. E aí Judas fez, que desperdício, isso poderia se dar aos pobres, né? Tudo se justifica nos pobres. Olha, qualquer pessoa pode nascer pobre e ter uma condição de pobreza. Mas você pode sair da pobreza. O evangelho tira a gente da pobreza, tira a gente da miséria. É impossível você dizer que o evangelho entrou dentro da vida de uma pessoa e ela continua na miséria. Ela é crente miserável. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma pessoa que serviu a Deus e foi miserável. Aí você vai falar, Paulo, miserável. Paulo não era miserável. Paulo se dedicava 100% à pregação do evangelho e à implantação de igreja. E muitas igrejas que Paulo plantou foram infiéis, devassas e profanas. E ingratas com Paulo. Por isso que Paulo passava extremas dificuldades. Mas se todas as igrejas que Paulo plantou honrassem o ministério de Paulo, Paulo não carecia de necessidade. Então, já vi muitos pregadores usar Paulo como exemplo de pobreza. Paulo não fez voto de pobreza, Paulo não fez voto de nada. Inclusive, em muitas cartas, como a de Coríntios, Paulo vai reclamar das pessoas da igreja de serem avarentas, infiéis, e ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, que aquele que pouco semeia, pouco colhe. E aquele que muito semeia, muito colhe. E ele está falando não é de planta, de semeadura, ele está falando de dinheiro. Você pode ver o contexto ali. Então Paulo não foi miserável, você não vai encontrar nenhum servo de Deus miserável que era mendigo, pedinte. Todos os que eram pedidos, mendigos e que eram aleijados, quando estiveram diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o próprio Jesus, foram curados e tiveram suas faculdades motoras recuperadas para poder voltar a trabalhar. Entendeu? E Deus vai dizer lá em Gênesis, do suor do seu rosto o homem comerá o pão. E Paulo vai dizer em Tessalonicenses, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Foi o que Paulo disse. Você vai abrir em Tessalonicenses, na sua Bíblia, e você vai ouvir a recomendação, vai ler a recomendação expressa de Paulo, dizendo, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então essas pessoas que estão na rua não querem trabalhar, se você der uma oportunidade, eles não querem, então eles não comem. Entendeu? Por que eles têm que comer, vestir, e ter o melhor e ter dinheiro para consumir droga e bebida sem trabalhar?
Você quer usar droga? Você é livre para usar droga, fazer o que quiser. Agora trabalhe e mantenha o seu vício em drogas. Então, vocês precisam urgentemente conversar com o pastor e vocês precisam correr depressa para dar assistência aos irmãos da igreja que estão necessitados. Vocês precisam dar acolhimento para esses irmãos. É isso que vocês estão precisando fazer. E não sustentar essas pessoas. Tá certo? É isso aí. Esse é o caminho que deve ser tomado. E foi o que eu fiz na igreja há muito tempo. Há muito tempo. É chegando e não. Você quer trabalhar? Você quer mudar de vida? Eu vou pregar o evangelho para você. O evangelho vai transformar a sua vida. A gente vai te dar um apoio, a gente vai te dar uma roupa, a gente vai te dar uma comida, a gente vai te dar um trabalho. Mas você quer o evangelho? Não quero. Fiz, então pronto. Então você pode ir para outro lugar que eu não vou ficar dando roupa, comida e sustentar pessoas que não querem nada com a vida, nem com Jesus, nem com ninguém. Pronto, beleza. Acabou. Sabe? Você quer pelo menos sair dessa vida, já que você não quer Jesus. Você quer sair dessa vida aí? A gente quer. Não quero. Eu quero ficar aqui na rua. Eu quero viver me prostituindo aqui com mulher, com homem, com cachorro, com animal. Eu quero usar crack. Eu quero roubar pessoas. Mas eu quero alguém para me dar assistência, entendeu? Eu fui numa lanchonete e sempre vou com alguns irmãos. E a gente chega nessa lanchonete. E é muito bacana lá, tem um lanche muito bom. E todas as vezes que a gente tá lá, eu acho que o senhor dessa lanchonete é crente. E aí chega um monte de parasita mesmo da rua que tá usando droga, que tá se prostituindo e fala, ei, já fala com ele, já sabe. E ele prepara um sanduíche ali que é caro, né? E ele prepara o melhor e pá, dá para aquelas pessoas. E toda noite eles vão para lá. E aí a missionária disse assim, eu queria saber se essas pessoas queriam o seguinte, ele compra um saco de pão normal e bota ali debaixo do balcão. Quando essas pessoas entrarem para pedir, ele vai dar um pão. Vocês acham que essas pessoas queriam? Não, eles querem o melhor. Então hoje, esse tipo de assistencialismo governamental, esse tipo de assistencialismo de igreja evangélica está multiplicando a miséria e a pobreza. Porque os parasitas são alimentados enquanto sugam os que produzem. Enquanto está sendo sugado o dízimo e as ofertas dos irmãos, os parasitas são alimentados. Então os parasitas engordam e vão crescendo e reproduzindo mais, fazendo mais filho e mais parasita. E as crianças já aprendem a pedir. E ali você tem a multiplicação de parasita e você tem o sacrifício dos que produzem. Então os que produzem vão terminar morrendo porque não tem mais nada para ser sugado. E quando os parasitas destruírem a igreja que você congrega, que não tiver mais dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o salário dos obreiros, quando não tiver dinheiro mais para nada, e falar, olha pessoal, a igreja aqui agora está precisando de ajuda, o pessoal foi embora, vocês podem ajudar? Eles vão embora, sugar em outro local, entendeu? Então a gente precisa avaliar muito bem o que está sendo feito para a gente não ser enganado por Satanás. Porque, só para encerrar, não foi uma nem duas vezes que eu orei por essas pessoas na rua e elas manifestaram o espírito. Demônios mesmo. Manifestaram castas de demônios. Ou seja, então aquelas pessoas são controladas por demônios, vivem pedindo, sugando, e você está dando aquilo que é seu aos demônios. Porque essas pessoas vão usar para usar droga, beber, se prostituir e viver aquela vida, né? Como muitas vezes eu vejo ali no centro, depois que é feita ação social, ali naquele local, comida na rua. Eles comem tanto que eles jogam comida na rua. Enquanto isso, na sua igreja aí, irmão, tem gente dentro da congregação que está necessitando. Converse com o pastor, gente. Hoje é o quê? Quinta-feira? Já é praticamente sexta-feira. Sábado, marca uma reunião com seu pastor. Vá na casa dele, vá na igreja, marca uma reunião com ele. Fale com ele, se quiser, mande esse quadro Socorro Vem do Alto para ele e resolva essa situação, tá bom? Então, pessoal, para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, nós estamos aqui com essa programação. Você acabou de ouvir aqui o quadro Socorro Vem do Alto, que é onde os nossos ouvintes enviam suas questões, pedem direcionamentos bíblicos, e aqui a gente já respondeu aqui a mais de 400 direcionamentos bíblicos nesses 7 anos que a gente está aqui, e você acabou de ouvir mais um, e você que chegou depois vai poder ouvir ele completo no YouTube, porque a programação está sendo gravada e vai ser postada no YouTube, e você vai poder acompanhar a nossa programação, tá bom? Através do YouTube. O nosso canal é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Inscreva aí no buscador e se inscreva no canal, ative as notificações, e você vai ali poder desfrutar de vários programas, de várias respostas, de toda a nossa programação. Você vai poder acompanhar lá e você vai poder compartilhar com as pessoas, vai poder evangelizar, tá bom? Então se inscreva no nosso canal. Lembrando que nosso programa aqui é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Nós não temos comercial, não temos patrocínio. Estamos há 7 anos no ar aqui com os irmãos ofertando, enviando suas ofertas, e você pode se tornar ofertante pelo número 839
91056834. 839-91056834. Esse número é o WhatsApp do programa e a chave Pix. E você pode usar e fazer a sua oferta. E você que nos ouve do YouTube, é só apontar a sua câmera do Pix para o QR Code aí que está no canto da tela, tá bom? Então eu vou deixar tocando esse louvor aqui. E em seguida aqui a gente vem com a palavra para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? Estamos de volta. Vamos aqui lá para Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 16, que diz assim, Gênesis 4:16, diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Queridos, muitos de vocês sabem quem é Caim, até quem não lê a Bíblia sabe quem é Caim. Caim é um filho de Adão e de Eva, que matou o irmão Abel, por inveja. Ele assassina o seu irmão. Foi o primeiro assassinato. O primeiro homicídio que aconteceu foi esse. E Caim, ele é tomado de inveja quando, numa situação, eles vêm apresentar uma oferta ao Senhor e Abel oferta a primícia dos seus rebanhos e Caim oferta um resto de verdura para Deus. E aí Deus se agrada do sacrifício de Abel e não se agrada de Caim. E aí Caim vai sendo tomado por um sentimento muito ruim e trama a morte do seu irmão e pratica esse mal, de maneira que ele executa o seu irmão. E Deus pergunta o que foi que ele fez e ele tenta mentir, Diz que não sabe onde ele está e Deus vai e fala do que ele fez. E ele foge, ele sai da presença de Deus, como a gente leu aqui. Diz que ele se retira da presença de Deus e vai habitar e vai andar errante toda a sua vida. E eu queria trazer uma palavra muito simples aqui, o nosso tempo é curto, mas eu acredito que vai abençoar a vida de muitas pessoas, que é uma palavra concernente a essa atitude de se retirar da presença de Deus. Porque se você observar, um pouquinho antes, Adão e Eva também vão se retirar da presença de Deus. E depois Caim vai se retirar da presença de Deus. E depois, se você observar, o homem vai estar sempre se retirando da presença de Deus. E nunca foi o propósito de Deus que a gente seja retirado da presença de Deus. Porque o próprio Jesus vai falar lá em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 14, Jesus diz assim: eu vou preparar moradas e vou voltar para pegar vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o propósito de Deus é que a gente esteja próximo dele, perto dele, junto a ele. Então, essa ação de Caim, essa ação dos seus pais, nunca foi o propósito de Deus, de se retirar da presença de Deus, de se afastar de Deus. Deus, por exemplo, você que está ouvindo agora, que está distante do Senhor, nunca foi o propósito de Deus que você esteja distante dele e afastado dele. Nunca foi. Como eu falei aqui, o próprio Jesus quer que você esteja onde ele está. E ele foi preparar lugar e está voltando para nos buscar. Então o propósito de Deus é que a gente esteja junto dele. Porém, a gente tem uma essência, a gente tem algo que veio de Adão, e invariavelmente a gente vai ter mais tendência a se afastar de Deus. E por isso que muitas pessoas estão distantes, completamente afastadas do Senhor, completamente alheias à vida de Deus e ao propósito de Deus. E por isso que a gente vê tanta desgraça no mundo. E as pessoas perguntam assim, que se dizem ateus: se Deus existe, por que tem tanta coisa ruim no mundo? Por que tem isso, tem aquilo? Por que aqui na África há fome? E eu estou respondendo aqui porque as pessoas querem ser como Caim. Elas querem viver distantes de Deus. Toda a miséria humana, em todos os âmbitos, material, espiritual, psicológica, ela é fruto de você viver distante de Deus, de você estar distante de Deus, de você estar longe de Deus. Se você observar, todas as pessoas que estavam mortas, que tiveram contato com Jesus, elas ressuscitaram. Todas as pessoas que estavam doentes, que tiveram contatos com Jesus, elas foram curadas. Todas as pessoas que estavam famintas, que tinham fome e tiveram contato com o Senhor, elas foram saciadas na sua fome. Todas as pessoas que andavam no pecado, desgovernadas, tiveram contato real com Jesus, elas mudaram de vida. Não estou falando dos fariseus,
mas estou falando das pessoas que vieram a ele humilhadas, como Zaqueu, como aquela pecadora que unge os pés de Jesus. Ou seja, quando há uma aproximação do ser humano com Deus, há a vida transformada. Mas quando há um distanciamento, tudo começa a se deteriorar, né? E isso aqui que eu estou pregando não é só para quem está lá fora, no mundo, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja estão vivendo situações terríveis e elas são fruto, são resultado de um distanciamento de Deus. Eu até já falei aqui um desses dias aí, que tinha um jovem da nossa igreja, uma bênção. Deus estava fazendo uma obra linda, enquanto ele estava próximo a Deus. E aí ele se afastou do Senhor e se aproximou de más amizades. E hoje ele está preso. Está no presídio do Roger, em João Pessoa. Está preso, foi preso. Já pensou? Você sair do púlpito para a cadeia, está preso. Mas por quê? Distanciamento do Senhor. E contato, aproximação, aliança com más amizades. E ele foi preso. E eu te pergunto, quem governava essas amizades dele? O diabo. Em outras palavras, ele se afasta de Deus e faz amizade com Satanás. Então, Caim, ele se retira da presença do Senhor, e a descendência de Caim, ela é terrível. Logo depois aqui, de que você passar aqui essa parte aqui, você vai ler aqui que Lameque disse para a esposa dele e para a mulher dele, dizendo o seguinte, olha o que ele vai falar aqui: matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ou seja, ele matou duas pessoas por coisa simples. Um rapaz porque pisou ele e o outro porque foi lá e feriu a ele, foi e matou a pessoa. E você observa que depois disso há uma série de situações dessa, de pessoas tirarem a vida umas das outras. E hoje eu te pergunto, qual é o índice de uma pessoa tirar a vida da outra em todos os países do mundo? Agora mesmo, enquanto a gente está aqui, as pessoas estão se degladiando, se matando, né? A fome está reinando, a miséria, a doença. Quantas pessoas agora estão trancadas dentro de um quarto, tomando remédio controlado, vendo vulto, com perturbações mentais, depressão, ansiedade, crises e síndromes de várias espécies, né? Pessoas com medo de sair na rua, com medo de tudo. Pessoas totalmente afundadas no vício de comer. Muita gente não fala disso, mas comer é um vício. Pessoas viciadas em comer. Se sente tristeza, se empanturra de pizza, de sorvete. E se sente alegria, come também. São pessoas que estão com o coração como uma bomba relógio. Onde uma irmã, acho que foi ano passado, uma irmã morreu de tanto comer. Comia, estava num peso enorme. E o coração dela praticamente explodiu. E ela morreu, entendeu? Então as pessoas estão dessa maneira porque é o distanciamento de Deus. E aí você vai dizer assim, mas pastor, então por que a gente está distante de Deus? Aí eu vou entrar nessa questão, que é o que eu quero trazer para você. Pessoas que são orgulhosas, elas não suportam as crises e as repreensões. Elas sempre vão viver distantes. Caim ficou distante porque Deus o arguiu. Se você observar, a mesma coisa que Deus faz com Adão, ele faz com Caim. Depois que Adão peca, Deus diz, Adão, onde é que tu estás? O que foi que tu fizeste? E Adão se esconde. Se você observar, ele faz a mesma coisa com Caim. Caim, cadê o teu irmão? E ele mente, ele diz, eu sei lá, eu sou tutor do meu irmão. São pessoas orgulhosas. Pessoas orgulhosas vão mentir na cara limpa, olhando no seu olho. E sempre vão viver distantes, sempre vão viver errantes. E aí esse é o problema. Por quê? Há uma barreira muito grande entre a gente e Deus. E tem muita gente que fala o pecado, sim, é o pecado. Mas a mãe desses pecados, a matriz desses pecados é o orgulho. Porque se a gente entende que o pecado separa a gente de Deus, e entende que Jesus paga um preço, ele se sacrifica para que a gente seja remido, ele paga a fiança do nosso pecado, então não há motivo, não há razão pela qual devamos estar distante de Deus. Porque se o pecado está afastando e Jesus paga essa sentença, então por meio de Jesus eu vou me aproximar de Deus agora. Mas porque mesmo com o sacrifício de Jesus, mesmo com o pagamento da fiança, eu não me aproximo de Deus e continuo distante, sofrendo as mazelas de viver uma vida distante de Deus. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Então Adão foi orgulhoso, Eva foi orgulhoso, Caim foi orgulhoso. Adão culpou o próprio Deus pelo seu pecado. Eva culpa a serpente pelo seu pecado. Caim tem inveja do irmão, e aí se a conversa entre ele e Deus se aprofundasse, ele ia dizer a culpa foi da oferta de Caim, né? Porque tem muita gente que está vivendo assim e diz a culpa é daquele irmão, porque ele prega bem, ele canta, porque ele ora, porque ele é espiritual.
Quantas pessoas dentro da igreja, uma quer destruir a outra só por inveja? Você, por exemplo, é uma pessoa que não ora, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de oração, não busca a Deus, não se consagra, não tem misericórdia de ninguém, é avarento, não oferta, não dizima, e aí você vive distante de Deus. Mas tem uma pessoa que está ali próxima, que está orando, buscando, jejuando, e Deus vai operando, e você começa a ter inveja daquela pessoa e quer a destruição dela. Por quê? Porque você é uma pessoa orgulhosa. Você podia reconhecer: puxa, eu não faço nada do que esse irmão está fazendo, eu não faço nada do que essa irmã está fazendo, eu não faço nada do que essa pessoa está fazendo, então é justo que Deus abençoe ela e não me abençoe. É justo. Mas pessoas orgulhosas sempre vão se colocar na condição de vítima, sempre vão se colocar na condição de pessoas como Caim, né? Então quer dizer que a culpa aqui de Caim ter matado Abel não foi exclusivamente de Caim, segundo a visão de orgulhoso. A culpa aqui é de Abel ter dado o melhor dele para Deus, né? Então, as pessoas orgulhosas vão viver assim. Sempre vão viver assim. Sempre vão viver distantes de Deus. Sempre vão viver alheios a Deus. Vai entrar nessa igreja, aí começa, parece que vai ser um recomeço, né? Tá buscando, tal, tá aqui, tá ali, tá ali, tá ali, tá aqui. Aí chega o pastor, o obreiro, o diácono, o presbítero, enfim, e repreende aquela pessoa. Fala: olha, irmão, não é por aqui, não é assim, não é o momento de você estar cantando, pregando, tal, você vai ter que fazer assim, assim, assado, não, isso aqui tá errado. Aquela pessoa automaticamente não vai aceitar ouvir aquilo. Ela vai chegar em casa, ela vai dizer para o marido, para a esposa: olha, disseram isso comigo, me humilharam, falaram isso. Aí fala para os filhos, aí pega o WhatsApp, fala para pessoas até que nem é da igreja, fala para pessoas de fora: olha, estão fazendo isso comigo naquela igreja, olha o que o pastor disse e tal. Aí vai assistir vídeo na internet, porque a pessoa orgulhosa, ela quando é arguida, como Caim, como Adão, como Eva, ela fica com aquela amargura, com aquela coisa lá dentro. E aí ela tenta contaminar todo mundo com aquilo, com aquele sentimento ruim que ela tem. Aí ela vai e transfere aquele sentimento para aquelas pessoas ali. E aí tenta transferir, aí sai daquela igreja e começa: essa igreja não presta, porque realmente não prestava e tal. A culpa era do pastor, dos irmãos, do presbítero e do diácono. Aí aquela pessoa vai para outra igreja, aí parece que é um recomeço. Ela chega lá e diz: olha, pastor, eu tô assim caído, tô nessa situação, tô desempregado, tô usando droga, tô bebendo, tô caído, tô fraco, tô com depressão, tô com isso, tô com aquilo, mas foi por causa da outra igreja que eu vivi. Aquela igreja ali, o pastor não era de Deus, os diáconos não eram de Deus, o pessoal me perseguia lá dentro, tinha uma perseguição muito grande, lá não pregava a palavra, mas agora eu tô aqui nessa igreja, aqui é diferente, aqui vocês pregam, aqui tem carinho, tem amor e tal. Ela vai lá e parece que vai ser um recomeço. E aí vai chegar alguém e dizer: olha, irmão, não é assim, irmão, isso aqui que você falou tá errado, não é assim, irmã, olha, não é por aqui, você não tá pronto assim para fazer isso, não é assim, assim, assim. Aí ela sai de novo, chega: olha, foi uma humilhação hoje, disseram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Aí liga para parente, liga para familiar, manda áudio, envolve várias pessoas e sai daquela igreja. E eu vou te falar, em 21 anos de caminhada, quantas pessoas eu vi que fazem isso? Já passaram por mais de 10 igrejas. Eu vou dizer uma coisa pra você: desde que eu me converti, do ano 2004, 2005, 2005 é 4, eu não lembro, enfim, desde esses anos aí, entre 2004 e 2005, desde essa época que eu me converti, vou falar pra vocês, eu só passei por 2 igrejas. A primeira igreja que eu fui congregar, eu durei 9 meses lá. Era uma igreja que não queria evangelizar, não queria fazer nada, e eu pedi para que Deus me levasse para uma igreja séria, compromissada com a obra. Cheguei nessa igreja e passei muito tempo nessa igreja, até ser levantado, até chegar o meu momento de ser levantado para pastorear. Agora eu conheço pessoas que em um ano, inclusive já aqui no quadro Socorro Vem do Alto, mandou questão pra gente, em um ano, mudou de igreja 7 vezes, mudou de igreja 9 vezes, né? E o que é mais interessante é que a culpa nunca é dessas pessoas, sempre a culpa está nas igrejas. Uma vez chegou um irmão lá na igreja, da família dele e tal, aí ele começou a falar, né, que a igreja que ele estava, que ele saiu da igreja e foi para nossa igreja. Ele congregava lá próximo, e saiu e chegou lá: não, porque lá a igreja é assim, assim, assado, e falou tudo. Aí um obreiro chegou para mim e fez: pode se preparar, pastor, para daqui a meses ou daqui a um ano esse irmão sair daqui e começar a falar as mesmas coisas da gente. E eu vou falar, foi dito e feito, menos de um ano saiu e estava falando da gente. Ou seja, são pessoas como Caim. E você que está me ouvindo hoje, eu não sei se você é essa pessoa, mas se tem alguém que você conhece que é assim, dificilmente você vai se reconhecer assim, né? Porque o orgulhoso nunca vai dizer que ele está assim, com esse espírito de Caim, de se retirar e viver distante de Deus. Porque por mais que você entre nessas igrejas e vá em uma e outra,
você continua distante de Deus. Você precisa hoje vencer esse espírito de Caim na sua vida, o espírito de andar errante, o espírito do orgulho, o espírito de viver vagueando, o espírito de morar na terra de Nod, distante do Éden. Você precisa vencer isso hoje e reconhecer a sua condição e se voltar para o Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: é o tempo de muitas pessoas retornarem a Deus, porque está muito próximo da volta de Jesus, está muito próximo. E quem lê um pouquinho a Bíblia tem visto isso. Esse mundo está à beira de um colapso, né, espiritual, que vai culminar num colapso em todas as áreas. E a Bíblia fala que nos últimos dias haveria esse colapso, onde muitas tribulações aconteceriam, como nunca houveram. E é tempo de você se voltar a Deus. E quando eu falo se voltar ao Senhor, não é só você que está no mundo. Eu falo das pessoas que estão na igreja. Tem muita gente na igreja distante de Deus, igual a Caim. Sempre em fuga. Sempre em fuga. E você nunca tem o seu pecado tratado. Porque a gente vai para a igreja e vem para o Senhor para ser tratado. E você nunca consegue ser tratada e nem tratado. Porque onde você chega, você diz que o povo está errado. Não é possível que um corpo inteiro de uma igreja está errado e você está certa ou você está certo. Pastor está errado, diácono está errado, presbítero está errado, a Bíblia está errada. Pessoas que têm uma trajetória de muitos anos na caminhada, firmes na mesma posição, elas estão erradas. E você que já mudou 300 vezes de igreja, de posição, já foi para o mundo, já voltou, e você está certo. Não é possível que isso esteja acontecendo. Eu acho que você precisa fazer uma análise e parar de fugir e deixar o teu pecado ser tratado. Sabe? Você pode até fugir aqui na terra, de ser arguido, de ser imprensado, de ser espremido no teu pecado. Você pode até fugir, você pode até se distanciar. Mas eu vou te falar uma coisa: vai chegar um momento na sua vida que de todo jeito você vai estar diante desse teu pecado e ele vai ter que ser tratado. Ainda que você passe a vida inteira aqui na terra fugindo, mas vai chegar um dia que você vai estar face a face com Deus e o teu pecado vai ser exposto publicamente, e você vai ser julgado e tratado, e você vai ser lançado num lugar que eu não queria estar. E se você de fato pensar um pouquinho como esse lugar, você não ia querer estar lá. Então você precisa se arrepender hoje, reconhecer, na verdade, né? Porque o arrependimento só vem pelo reconhecimento. Volte-se para Deus. Você está muito distante de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja distante de Deus, carrega o nome de crente, mas distante de Deus. Não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com o pastor, não está em comunhão com ninguém, não está em comunhão com nada, está em comunhão com o próprio orgulho, dizendo todo dia para si: eu estou bem, eu estou bem. Você fica mentalizando na sua cabeça: eu estou bem, eu estou uma bênção, eu estou uma bênção, eu estou maravilhoso, eu estou maravilhosa, eu estou bem, eu estou uma bênção, eu estou bem. E você está completamente distante de Deus. E você sabe, se Jesus voltasse hoje, você não vai para canto nenhum, você fica. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. E essa é a realidade. Então você precisa mudar a sua caminhada, você precisa mudar a sua trajetória, porque pode ser muito tarde, sabe? Caim, eu acredito nisso. Eu penso assim. Eu penso que Adão encontraria lugar de arrependimento diante de Deus. Eu penso que Eva também. Eu penso que Caim. Eu penso que Judas encontraria lugar de arrependimento. Mas não só essas pessoas, mas outras como Saul e outros tantos decidiram realmente virar as costas para Deus e seguir o seu próprio orgulho, andar na direção que seu orgulho aponta. E é por isso que você vive aí perdido. Não para em emprego, não para no local, não consegue se estabelecer. Deixa eu falar uma coisa: pessoas como Caim assim vão viver errante. Você nunca vai conseguir se estabelecer. Você nunca vai se estabelecer. Você pode até conseguir, mas não estabelece. Vai viver mudando, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, quebrando suas alianças, quebrando os seus contratos, seus vínculos, fugindo de tudo e de todos. Era assim que Caim vivia, fugindo. Ele vivia dessa maneira, e indo para uma terra e plantava uma cidade, e ali começava toda a maldição que acompanhava Caim, começava naquele local. É como você vai e faz, e todas as maldições vêm acompanhando a sua trajetória. Mas você hoje pode se levantar. Essa palavra é a palavra da misericórdia de Deus, da graça de Deus para levantar você. Esteja você dentro de um presídio agora, no meio de um monte de bandido, de marginal numa cela, ouvindo essa palavra.
Deus, Ele quer ter misericórdia da tua vida. Deus, Ele se compadece do sofrimento que teu próprio pecado provocou. Você que está aí, deixou o Senhor hoje e hoje vive com um homem, sendo traída, apanhando, sendo humilhada, sabe? Ele tem misericórdia de você. Você que está aí viciado, gastando o que tem, o que não tem, para sustentar esse vício que te aprisiona, e você fala, hoje eu vou parar, e não consegue parar. Deus, ele hoje quer ter misericórdia de várias pessoas que não aguentam mais sofrer. Agora eu vou te falar uma coisa, quem está te fazendo sofrer não é Deus. Quem está te fazendo sofrer não é o presidente, não é a sociedade. Quem está te fazendo sofrer é o teu orgulho. O orgulho é ele que provoca o nosso sofrimento. O teu casamento, o teu lar, as tuas finanças, a tua saúde, o teu ministério, a tua mente, o teu corpo, tudo está sendo afetado por conta do teu orgulho. Porque se hoje houver o reconhecimento da situação que você está vivendo e houver uma reconciliação entre você e Deus, a tua vida vai mudar. Mas que seja uma reconciliação sincera. Que seja uma reconciliação de dentro para fora, onde você está decidido a mudar. Mas enquanto você for uma mulher orgulhosa, um homem orgulhoso, nada vai mudar na tua vida. Tudo vai permanecer como está. Quantas pessoas eu conheço que estão há 5, 10, 15, 20 anos desviadas? E quantas pessoas eu conheço que estão há anos, vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja, e não se firma, porque o orgulho não deixa. Porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Você nunca vai se firmar sendo dessa maneira. É por isso que você vai viver assim. Faz amizade aqui, quando uma amiga, um amigo falar a verdade para você, você se afasta dessa pessoa. Congrega numa igreja, quando você ouvir a verdade, você vai embora dessa igreja. Trabalha no local, quando você ouvir a verdade, você vai embora desse local. Você vai passar a sua vida inteira dessa forma, sem poder ouvir a verdade e se afastando de todas as pessoas que falam a verdade? Será que você só vai poder estar ao lado de pessoas que falam o que você quer ouvir, que falam aquilo que você gosta de ouvir? Sabe? Você precisa compreender que os amigos verdadeiros, eles vão chegar para você e expor a verdade. Se você está distante de Deus, Ele vai chegar e falar, olha, você precisa voltar para o Senhor, você precisa orar, você precisa jejuar. Se você está se prostituindo, Ele vai dizer, meu irmão, sai dessa vida. Se você está no vício, Ele vai dizer, olha, você vai acabar na cadeia ou no cemitério. Esses são os amigos que a gente precisa ouvir, sabe? E há uma grande diferença entre os amigos que fazem a ferida leal, há uma grande diferença, e entre aqueles que se fingem de amigo, estão ali só para sabotar, para discordar, como aquele povo que estava com Moisés. É uma diferença muito grande, porque a direção que o amigo vai te dar, a ferida que ele vai fazer, vai te levar para um bom caminho, vai te levar para um caminho de paz, de vitória. O teu amigo verdadeiro vai te levar para isso. E aqueles que estão ao teu lado só para sabotar a tua vida e discordar, as discordâncias deles são para satisfazer os desejos que eles têm. Isso é muito fácil identificar. É muito fácil você entender um amigo, como um varão lá da igreja disse para o rapaz que está preso, olha, eu vou te mandar um recado, é um dos últimos. Se você não se arrepender e voltar para o Senhor, Deus está me mostrando que você vai parar no presídio ou morto. E foi dito e feito, não demorou meses para ele ser preso. Esse falou, porque se ele voltasse ia ser para o bem. Mas pessoas da família dessa mesma pessoa chegaram e falaram, olha, você está há muito tempo aí nesse negócio de igreja, está ofertando muito nisso aí, também não é assim. É lógico que essas pessoas só queriam discordar para que algum desejo dela fosse satisfeito. Sai dessa igreja para satisfazer. Então é muito fácil você olhar e ver quem são os teus amigos de verdade e ver quem são as pessoas de verdade que querem te levar para um bom caminho. Então hoje eu vim aqui como um bom amigo tentar te reconduzir ao Senhor. Não seja como Caim. Não seja como ele que diz e se separou de Deus. Essa palavra é horrível. Separou, apartou-se. É horrível isso. E principalmente se separar de Deus. O que é que alguém pode esperar da vida nessa terra se separando do Senhor? A não ser choro, tristeza,
derrota, humilhação, miséria, frustração, doença e calamidade. Mas hoje a porta para você voltar está aberta. E a porta é essa palavra. E a porta é Jesus. Então, se você quiser voltar para o Senhor, é hoje o dia. Você vai orar aí do seu lado, do seu rádio, e vai se humilhar. Eu não vou nem fazer aquelas orações. Senhor, meu Deus, diga assim. Eu não vou dizer que você repetir nada. A oração vai sair do teu coração. Você vai desligar esse rádio, esse celular. E aí no local que você está, pode ser na rua, em qualquer lugar que você estiver, na sua cama, aí do lado da cama, no banheiro, você vai voltar para o Senhor, porque olhe para a sua vida. Veja o quanto você está sofrendo. Sabe, olha quanta separação, olha quanta perda, quanta miséria, quanta calamidade você está vivendo por estar distante de Deus, por ter se separado do Senhor. O Senhor quer te restaurar. Volte para Ele hoje. Ele quer restaurar a tua vida. Por isso que Ele me trouxe aqui para trazer essa palavra. E a presença de Deus está muito forte aqui. Volte para o Senhor. E Ele vai fazer uma coisa nova na tua vida. Você vai voltar a sorrir. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para deixar para vocês. As minhas horas já se avançaram aqui. Eu quero me despedir aqui de vocês, mas antes eu quero dizer para quem chegou depois que esse aqui é o programa Última Chamada. Esse aqui foi o quadro Os Profetas da Última Hora, onde a gente traz uma palavra aqui. Temos outros quadros aqui. E você pode acompanhar a nossa programação completa lá no YouTube, né? Porque o programa está sendo gravado, vai ser postado no YouTube. Você vai poder acompanhar, curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Bota no buscador aí, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe a programação. Você vai crescer muito, eu garanto isso. Você vai crescer, vai aprender, vai ser abençoado, abençoado. E você que quer abençoar o programa para manter a nossa programação no ar, você pode enviar sua oferta pelo Pix, pela lotérica, pela agência. E você que mora em João Pessoa, na região metropolitana, você pode falar com a gente pelo WhatsApp, que o motoboy vai buscar na tua casa. E o WhatsApp do programa é 839-9105-6834, 83-DDD da Paraíba, 83, aí tem o 9 na frente, fica 839-9105-6834. Lembrando que também é chave Pix. Se você usa o Pix, pode fazer sua oferta agora. Se você não usa o Pix, fale com a gente, que a gente vai te mostrar um meio que você possa ofertar e manter o programa no ar, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, né? Você que está no rádio, no celular, no site, nos ouvindo. Quero manifestar minha gratidão a vocês e dar um grande abraço a todos vocês, né? E me despedir aqui. E quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus. Fui. Grande dia.